Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Minha Casa dos Horrores, parte 18. Capítulo 259. 3 tabus dentro da Casa Assombrada 2 em 1, Minha Casa dos Horrores. Chefe, sua casa assombrada não é ruim. O homem percebeu que Shenji estava observando ele, então sorriu educadamente e acrescentou. Eu era uma criança muito covarde e, portanto, alvo de bullying para as crianças da vizinhança. Foi meu irmão mais velho que me trouxe aqui para treinar minha coragem, mas acabei me apaixonando pela experiência emocionante. Então você definitivamente vai gostar do próximo cenário. Shenji pensou que esse homem estava agindo de forma estranha. Ele não perguntou nada, mas o homem já havia contado toda a sua experiência. É porque ele está preocupado? Shenji não expôs o homem. Ele manteve um sorriso diante dos visitantes, por isso deixou uma impressão amigável e gentil diante deles. Tudo bem, é hora de entrarmos. Shenji liderou andando na frente e puxou as cortinas que bloqueavam a luz do sol. Quando eles estavam dentro da casa assombrada, Shenji tirou os contratos de isenção de responsabilidade e os mostrou aos 7 visitantes. Os cenários de 2 estrelas são diferentes dos cenários de 1 estrela, portanto, antes de entrar no cenário de 2 estrelas para iniciar sua visitação, você precisará assinar estes termos de responsabilidade. Colocou o papel impresso sobre a mesa e dos 7 visitantes, 3 assinaram sem hesitar. 2 deles pegaram o contrato para lê-lo com atenção. Precisamos assinar isso? O 7º visitante, aquele que Shenji notou antes, começou a mostrar hesitação óbvia quando descobriu isso. Seu olhar silenciosamente foi até os olhos de outro visitante. Ele tem um parceiro? Shenji também não apontou isso. Ele continuou como se nada tivesse acontecido. Claro, na verdade, entrar no nosso cenário de 1 estrela também exige que os visitantes assinem o termo de responsabilidade, mas devido ao grande fluxo de visitantes, alteramos as regras no último minuto. Ok, então. Shenji observou essas poucas pessoas de perto, não deixando a menor ação escapar de seus olhos. Hoje foi o primeiro dia em que o parque começou a promoção pesada, e isso poderia ser considerado um novo começo para a Casa Assombrada. Shenji não permitiria que erros ou acidentes acontecessem. Os visitantes começaram a assinar seus nomes. O homem com aparência normal se chamava Wei Wu, e o outro visitante com quem ele secretamente compartilhou um olhar se chamava Kong Xiangmin. Essas 2 pessoas, em comparação com outros visitantes, careciam de entusiasmo e nervosismo e mantinham-se muito discretas. Os outros 5 visitantes foram muito mais normais. 3 deles pareciam bem jovens, como estudantes universitários, e os 2 últimos eram um casal que estava discutindo um pouco. Shenji colocou sua atenção em Wei Wu e Kong Xiangmin, mas para sua surpresa, quando ele se aproximou para pegar as isenções de responsabilidade, uma das alunas chamou seu nome. Você é Shenji, o chefe da Casa Assombrada que Ressan mencionou no fórum, certo? Assim que o nome de Shenji foi mencionado, todos os outros visitantes também se viraram para olhar para ele. Você conhece Ressan? Espere, vocês 3 são estudantes da Universidade Médica de Western Jiujian? Do Departamento de Ciências Forenses? Shenji desviou seu olhar sem deixar vestígios. Os 2 visitantes que Shenji suspeitava serem membros da Sociedade de Histórias de Fantasmas não sabiam que tinham sido expostos. Agora, Ressan pode ser considerado uma celebridade em nossa escola. A garota tinha uma trança. Ela tinha um pouco de peso extra no corpo e uma pele muito clara. Ela não podia ser considerada uma beleza tradicional, mas havia algo cativante nela. Há muitos estudantes da nossa universidade que visitaram a sua casa assombrada. Existe até uma aposta contínua no fórum para adivinhar qual dos departamentos limpará a sua casa assombrada primeiro. Limpar minha casa assombrada não será fácil. Você deveria encontrar Ressan para pedir algumas dicas. Shenji empilhou sorrisos. Ele parecia tão amigável quanto possível. Na verdade não é fácil. 6 de nós vieram nos visitar, mas metade já desistiu. Um jovem de aparência bastante fraca estava ao lado da garota. Ele parecia ter uma queda por ela. Seu rosto estava sem sangue e suas pernas estavam fracas, mas para conquistar o coração da garota ele insistiu em acompanhá-la. Por que estamos perdendo tempo? Se falharmos desta vez, tentaremos novamente. Se repetirmos o mesmo cenário muitas vezes, não será mais tão assustador. Desta vez foi o último aluno que falou. Ele estava do outro lado da garota e parecia o tipo que se precipitava nas coisas. Shenji olhou para seus nomes no aviso e os memorizou. Como todos esperaram tanto tempo, não vou perder mais tempo explicando. Seu objetivo é encontrar os crachás. Como há apenas 7 de vocês, você só precisa encontrar 17 crachás para limpar o cenário. Shenji olhou para o grupo de visitantes. Fora isso, a Casa Assombrada está lançando um novo recurso. Por apenas 20, você pode alugar as fantasias que fornecemos. Há opções de policial, médico, repórter e assim por diante para você escolher. Podemos mudar de roupa? A garota ficou bastante interessada, mas foi interrompida pelo homem de aparência fraca. Está tudo bem. Nós 3 não vamos tentar. E o resto de vocês? O casal ainda estava discutindo, então eles ignoraram Shenji. Os 2 que poderiam ser membros da Sociedade de Histórias de Fantasmas não estavam interessados em se fantasiar. Shenji se sentiu bastante triste. Ele esperava que eles o ajudassem a experimentar a nova construção. Puxando as tábuas de madeira, Shenji enviou o grupo de visitantes para o cenário. O cenário que você está visitando se chama Escola Secundária Muyang.
Fica à esquerda, certifique-se de não pegar o caminho errado. O da direita se chama Terceira Enfermaria e é nosso único cenário de 3 estrelas. É muito perigoso. Nosso visitante anterior ficou assustado até ser enviado para o hospital. Shenji mencionou propositalmente a Terceira Enfermaria, não porque quisesse lembrar os visitantes por gentileza, mas porque queria testar a reação dos 2 visitantes suspeitos. Se fossem os pacientes que escaparam da Terceira Enfermaria, ao ouvirem o nome, com certeza reagiriam de alguma maneira. Todos os poucos visitantes assentiram e prometeram que não sairiam sozinhos. Não houve mudança nas expressões dos 2 visitantes suspeitos. Eles pareciam não saber da presença da Terceira Enfermaria. Estou enganado? Shenji deu mais alguns conselhos antes de fechar as tábuas de madeira e correr para a sala de controle principal. Mesmo que esses 2 não pareçam ser pacientes da Terceira Enfermaria, há grandes chances de que sejam membros da Sociedade de Histórias de Fantasmas. Os olhos de Shenji estavam calmos, mas o sorriso em seu rosto já havia desaparecido. O capitão Yan encontrou fotos minhas entrando no Parque Novo Século no telefone de Shutong, o que significa que os membros da Sociedade de Histórias de Fantasmas já sabem como eu sou. Ontem à noite, o monstro que possuía o número 5 foi consumido por Shuyin, e o número 12 foi levado pela polícia. Mais importante ainda, Shenji conseguiu ouvir a voz do presidente no telefone do número 12. Mesmo que a pessoa não tenha falado muito, foi a maior recompensa para Shenji naquela noite. Já ouvi a voz do presidente em algum lugar antes. Ele provavelmente é alguém que conheço ou posso reconhecer. Deveria haver um monstro possuindo cada membro da Sociedade de Histórias de Fantasmas. Isso significava que eles eram os mais poderosos à noite, mas escolheram entrar na casa assombrada de Shenji durante o dia. A partir desse comportamento incomum, Shenji poderia supor 2 coisas. Primeiro, a exposição da voz do presidente era mais significativa do que Shenji acreditava. A pessoa estava preocupada que Shenji pudesse se lembrar de repente de quem ele era, então ele precisava ter certeza de que Shenji calasse a boca para sempre antes disso. 2. Talvez eles tenham sido cautelosos com Zanya. Como os poderes dos monstros eram mais fortes depois da meia-noite, eles seriam enfraquecidos durante o dia. Isso não foi diferente para Zanya. Mas por que eles escolheriam esse momento específico para vir? Eles chegam no momento em que o período da promoção está começando. Parece que eles já estão planejando isso há muito tempo. Eles estão tentando se misturar aos visitantes, na esperança de escapar da minha detecção. O plano da Sociedade das Histórias de Fantasmas era bom, mas eles simplesmente tiveram azar. Eles não esperavam que Shenji visse o rosto de Wei Wu na imagem de vigilância que também capturou o número 5. Isso significava que o plano deles já havia sido exposto antes mesmo de começarem. Preciso jogar junto, pelo menos por enquanto. Há muitos visitantes e não posso atrapalhar o funcionamento diário da Casa Assombrada. Quando a Sociedade das Histórias de Fantasmas localizou o monstro magro nos apartamentos Haiming, eles enviaram pelo menos 2 pessoas. Baseado no quanto eles valorizavam Shenji, ele acreditava que não enviariam menos pessoas do que isso. Sem me incluir, há 12 membros na Sociedade de Histórias de Fantasmas. Zhu Xiu, número 5 e número 12 foram atendidos, então apenas 9 deles permanecem. Shenji entrou na sala de controle principal e se plantou diante das telas dos computadores. Depois de hoje, restarão apenas 7. Shenji ligou para Xiao Gu em seu telefone. Shenji pediu para ele tirar a roupa do Dr. Quebra-Crânios e entrar na passagem escondida reservada para os trabalhadores irem para a sala de controle principal. Os visitantes foram embora? Eles encontraram a saída. Tenho a sensação de que não tem tanto medo de mim. Xiao Gu parecia deprimido ao telefone. Eu tentei o meu melhor. Talvez eu simplesmente não tenha talento para fazer isso. Não desista tão cedo. Shenji vestiu a fantasia que Gu Feiyu havia removido. Seus lábios se contraíram e um sorriso assustador apareceu na máscara de pele. Você está interessado em aprender como dominar esse personagem? Não tenho nenhum interesse. Gu Feiyu balançou a cabeça com determinação. Depois que Shenji vestiu o uniforme do Dr. Quebra-Crânios, toda a aura sobre ele mudou. Era como se a roupa tivesse sido feita especialmente para ele. Nesse caso, vamos ajudá-lo a cultivar esse interesse. Venha comigo. Shenji agarrou Gu Feiyu pelos ombros e o arrastou para o subsolo. As tábuas de madeira fecharam-se para bloquear o último raio de luz. O cenário subterrâneo era muito escuro e o grupo de visitantes precisou de tempo para se acostumar. Todos, não entrem em pânico. Mesmo que a dificuldade deste cenário seja alta, há uma boa chance de superá-lo. O estudante que parecia fraco e frágil diante de Shenji de repente se transformou em uma pessoa diferente quando estava no subsolo. Sua voz parecia estável e calma. Ele tirou um caderno do bolso e disse, por favor, me empreste 30 segundos do seu tempo. Desejo repassar algumas coisas com as quais precisamos ter cuidado. Precisamos de anotações para visitar uma casa assombrada? Além disso, de que época você é? Você não sabe usar um telefone? Por que ainda usa um caderno? A mulher do casal resmungou com aborrecimento. Ela estava bastante irritada. Esse é o primeiro ponto que quero abordar. O jovem apontou para a primeira coisa em seu caderno. Você não deve usar seu telefone dentro da casa assombrada do chefe Shen. É melhor nem tocar nele. Ele acenou com o caderno em sua mão. Você pode não acreditar ou pensar que estou exagerando, mas cada detalhe deste caderno foi aprendido com o suor e as lágrimas dos nossos alunos mais velhos. Você pode considerar isso uma tradição em nossa escola. Acho que você perdeu a cabeça de tanto estudar, disse a mulher maliciosamente.
O homem atrás dele puxou a manga dela. Nana, por favor, pare de criar problemas. Não me toque. A mulher estava de muito mau humor. Ela tirou a mão do homem dela. Shen Zining, a primeira vez que nos encontramos foi há 2 anos dentro desta casa assombrada, então hoje vamos terminar aqui também. É hora de nos separarmos. Adeus. Você pode parar de ser tão irracional? Não tenho tempo para acompanhá-lo porque estou em um ponto crucial da minha carreira. Não posso me dar ao luxo de me distrair. Então agora estou sendo irracional? Eu sou a distração? Você acha que eu quero tanto seu dinheiro? A mulher estava usando um par de salto alto e um pouco de maquiagem. Mesmo que as roupas em suas costas não fossem de marcas caras, elas usava com estilo. Shen Zining, fiquei ao seu lado quando você estava no ponto mais baixo e acompanhei você por 2 longos anos. Eu sei, Naná, não desperdice seu fôlego. Eu sei que as coisas estão diferentes agora. Assim como esta casa assombrada, nestes 2 anos, muitas coisas mudaram. Enquanto ela dizia o que queria, a mulher se aprofundou no cenário da escola secundária Muyang. O homem imediatamente a perseguiu. Ei, por favor, espere. O jovem de aparência fraca segurava o caderno na mão e parecia bastante inquieto. O segundo ponto que quero dizer é para nunca nos separarmos. Ele gritou alto, mas o casal estava muito envolvido na discussão para prestar atenção nele. Yang Shen, vamos ignorá-los. Definitivamente podemos fazer isso sozinhos. Os outros 2 estudantes da Universidade Médica de Western Jiujian vieram lhe dar apoio, mas a superação desse cenário exige a colaboração de muitas pessoas, e já começamos com a desvantagem de ter tão poucas pessoas conosco. O jovem chamado Yang Shen suspirou de pesar. Agora que restam apenas 5 de nós, devemos ter cuidado para não nos separarmos mais. Ele se virou para olhar para Wei Wu e Kong Xiangmin. Senhores, estariam interessados em uma cooperação? Afinal, somente encontrando 17 crachás poderemos resolver este cenário. Cooperação? Wu Wei compartilhou um olhar com Kong Xiangmin, mas nenhum deles disse nada além disso. Você não tem ideia de quão louco é o chefe desta casa assombrada. Se não trabalharmos juntos, a chance de resolver este cenário é 0. Yang Shen tirou uma foto desenhada à mão do caderno. Havia 41 marcas de cruz vermelha nele. Isso é algo para mostrar nossa sinceridade. Desde que a escola secundária Muyang foi aberta ao público, muitos alunos do último ano da nossa escola vieram desafiá-la. Eles encontraram os crachás nesses 41 lugares. Yang Shen mostrou aos 2 o mapa desenhado à mão. A localização do crachá muda, mas existem alguns locais constantes onde podemos ter certeza de encontrá-los. Então, a primeira coisa é procurarmos esses 41 lugares o mais rápido possível. Wei Wu e Kong Xiangmin estavam interessados no mapa nas mãos de Yang Shen, mas limpar o cenário era a última coisa em que pensavam. Claro, ficaremos felizes com a oportunidade de cooperar. Afinal, isso beneficia a todos nós. Os 2 visitantes que agiram de forma suspeita, como os membros da Sociedade de Histórias de Fantasmas, mostraram sua disposição em colaborar com Yang Shen. Estamos com um limite de tempo, então vou atribuir as tarefas para cada um de nós. 2 senhores, se não se importam, por favor, concentrem-se nas salas de aula à esquerda, e Wang Dan, Li Shue, nós 3 nos concentraremos nas da direita. Tenha cuidado. Certifique-se de que seus amigos estejam sempre à sua vista, e se precisar se separar, certifique-se de ir em um grupo de 2. Yang Shen então embolsou o mapa. Ele olhou para o resto com severidade. Existem vários tabus dentro da casa assombrada do chefe Shen. Não brinque com seu telefone, não ande sozinho e não pergunte sobre casamento ou relacionamentos. Esses poucos avisos são a conclusão de nossos idosos. Alguns deles eu não entendo muito bem, mas tenho certeza de que eles têm uma razão para existir. Por favor, lembre-se deles em seu coração e não tente fazê-lo simplesmente porque está curioso. A expressão de Yang Shen era séria e suas palavras confundiram Wei Wu e Kong Xiangmin. A equipe se dividiu ao meio enquanto inspecionava as salas de aula em ambos os lados do corredor. Quando a distância foi reduzida adequadamente, Wei Wu caminhou silenciosamente para ficar ao lado de Kong Xiangmin. Esta casa assombrada está me deixando desconfortável. Esses tabus parecem estranhamente amaldiçoados. Fique longe de mim. Lembre-se, não devemos nos conhecer. Há câmeras dentro da casa assombrada. Tenha cuidado para não ser visto. Kong Xiangmin foi muito cauteloso enquanto fingia procurar os crachás. Por alguma razão, me sinto desconfortável. Veils também ajudou a procurar os crachás, mas sua alma não estava lá. Pare de falar e comece a trabalhar. Não se esqueça do verdadeiro motivo de estarmos aqui. Kong Xiangmin manteve a cabeça baixa e vasos sanguíneos brilharam em seus olhos. Ele se virou para olhar para a entrada. Esse chefe Shen deve chegar em breve. Capítulo 260. Desempenho Minha Casa dos Horrores. Uma corrente de ar frio soprou pelo corredor e as provas vazias tremulavam ao vento. Não havia ninguém nas salas de aula de cada lado, mas barulhos estranhos continuavam saindo deles. As equipes de Kong Xiangmin e Yang Shen vasculharam as salas à esquerda e à direita. Levaram apenas 3 minutos para chegar ao fim do corredor, onde se encontraram novamente. Eles estavam parados na porta da sala de aula selada. O chefe mudou os locais novamente. O rosto de Yang Shen não parecia tão bom. Quantos você encontrou? Nenhum, disse Wei Wu prontamente. Afinal, seu propósito ali não era procurar crachás. Você parece tão feliz mesmo não tendo encontrado nada? Wang Dan era um atirador direto.
Oh Yang, acho que deveríamos seguir em frente. Trazê-lo só aumentará nosso fardo. Há um processo de familiarização desde que acabamos de entrar no local. O local é complicado e o chefe entende de psicologia. Os esconderijos são desenhados com maestria, então é normal não encontrar nada. Yang Shen achou que esses dois eram estranhos, mas não conseguiu identificar exatamente o que havia de estranho neles. Haverá pelo menos 3 crachás dentro desta sala de aula. Entraremos todos juntos e terminaremos isso o mais rápido possível. Depois de abrir a porta da sala de aula selada, Yang Shen foi o primeiro a entrar correndo. Não perca tempo. Nossos idosos nos ordenaram explicitamente que nos movêssemos o mais rápido que pudéssemos. Quanto mais tempo ficarmos, maior será a chance de algo assustador acontecer. Cada um dos 3 estudantes de medicina assumiu a responsabilidade por sua própria sessão. Eles mantinham a cabeça baixa para não encontrarem os olhos dos manequins. Eles não estenderam a mão para tocar nos manequins e agarraram os crachás quando os viram. A ação deles foi precisa e rápida. Parecia que eles estavam treinando para isso. Wei Wu e Kong Xiangmin não entraram na sala de aula. Eles ficaram do lado de fora da porta, olhando os manequins em poses diferentes. Parece que vejo espíritos vivos nesses manequins. Kong Xiangmin forçou essa observação a sair de seus lábios. Sua voz era suave o suficiente para que apenas Wei Wu pudesse ouvi-lo. Transformar humanos vivos em brinquedos para que eles não tenham paz após a morte. Este é um cara cruel. O medo passou pelos olhos de Wei Wu. Você acha que os manequins representam as pessoas que já foram seus inimigos? Provavelmente não é tão simples. Existem muitos manequins. Suspeito que grande parte deles são vítimas inocentes, talvez até mesmo visitantes infelizes da Casa Assombrada. Kong Xiangmin respirou fundo. Há tantas pessoas que desaparecem na cidade anualmente. Talvez algumas delas tenham se tornado manequins dentro desta Casa Assombrada. Nosso alvo desta vez é mais cruel do que pensávamos. Temos que ser extremamente cuidadosos. Depois de ouvir Kong Xiangmin, Wei Wu deu um passo cauteloso para trás. Seus olhos que pousaram nos poucos estudantes estavam cheios de pena. Como esses visitantes saberiam que os manequins que os assustavam eram provavelmente os visitantes que desapareceram? Entre para ajudar. Por que você está aí parado? Wang Dan terminou de procurar em sua área e viu Wei Wu e Kong Xiangmin ainda parados do lado de fora. Um fogo surgiu através dele e seu tom ficou mais pesado. Acalmar. Yang Shen tentou acalmar Wang Dan. Os 3 vasculharam muito a sala de aula, mas só encontraram 2 crachás. As coisas mudaram, precisamos acelerar. Yang Shen saiu da sala de aula com os crachás. Quando ele passou por Wei Wu e Kong Xiangmin, o sentimento curioso aumentou. Senhores, se vocês planejam cooperar conosco, por favor, mostrem-nos alguma sinceridade. É uma perda de tempo depositar esperança neles. Devemos confiar em nós mesmos. Wang Dan perdeu a paciência. Ele e Li Shue seguiram atrás de Yang Shen quando entraram no banheiro ao lado da sala de aula. Wei Wu e Kong Xiangmin não seguiram, mas trocaram um olhar. Esses 3 estudantes são bastante interessantes. Devemos transformá-los em manequins também? Vasos sanguíneos surgiram no pescoço de Wei Wu. Kong Xiangmin balançou a cabeça. Tenha cuidado para não chamar atenção indesejada. Yang Shen abriu as partições uma por uma. Ele encontrou outro crachá dentro do 5º cubículo. Olhando para os olhos pintados, Yang Shen estremeceu. Esta casa assombrada com certeza é uma loucura. Oh Yang, esses 2 visitantes são muito estranhos. Li Shue era a única mulher. Mesmo sendo jovem, ela tinha todos os pontos positivos de uma médica forense. Corajoso, mas cauteloso, com habilidades de observação extremamente boas. Eu notei isso também. Oh Yang sinalizou para Li Shue manter a voz baixa. Esses 2 são muito calmos e não parecem nervosos, mesmo estando em um espaço desconhecido. Na verdade, eles parecem confortáveis com esta área. Especialmente aquele que parece feio. Ele parece estar pensando profundamente, muitas vezes como se estivesse planejando algo. Li Shue assentiu. Suspeito que não sejam realmente visitantes. Você acha que são os atores da Casa Assombrada? Yang Shen e Wang Dan ficaram chocados com esta frase e um arrepio subiu pela espinha. Essa é uma possibilidade real. Segundo Ressan, o chefe é alguém que faria qualquer coisa. Uma vez, ele se misturou aos visitantes. 7 pessoas entraram na Casa Assombrada, mas na foto havia 8 pessoas. Não admira que eles não pareçam assustados e não tenham conseguido encontrar um único crachá. Quanto mais discutiam o assunto, mais convencidos ficavam. Felizmente, descobrimos isso mais cedo ou mais tarde. Se tropeçássemos no momento mais crucial, poderíamos realmente ter ficado assustados até fazer xixi nas calças. Esta Casa Assombrada atingiu o estágio de ser louca para assustar as pessoas. Onde está a humanidade? Yang Shen pegou o caderno e adicionou uma nova regra aos 3 tabus: não confie em estranhos. Mesmo a raposa mais astuta não consegue vencer um bom caçador. Já que adivinhamos sua identidade, estamos um passo mais perto da vitória. Yang Shen foi bom em elevar o moral. Continuaremos fingindo que não descobrimos nada. Quando eles exporem suas verdadeiras identidades, provaremos que sempre sabíamos. Acredito que suas expressões serão muito interessantes. Na verdade, só precisamos nos concentrar na busca pelos crachás. Primeiro, isso pode ajudá-los a baixar a guarda, e segundo, mesmo que estejamos enganados, não será estranho. Você precisa ter cuidado com os outros quando visita uma casa assombrada. Antes disso, eu pensava que os 200 mil eram apenas um truque promocional, mas agora que experimentei isso sozinho, acho que o prêmio em dinheiro é muito pequeno.
Depressa, estamos com o cronograma apertado. Se ficarmos aqui por muito tempo isso levantará suspeitas. Yang Shen acenou para os dois. Vamos tentar alcançar esse casal também. Eles ainda estão no meio de uma discussão, então serão perfeitos para distrair a atenção desses dois atores. Os 3 alunos terminaram a discussão e saíram do banheiro. Eles pararam por um tempo no primeiro cruzamento dentro da escola secundária Muyang antes de virarem no corredor para irem para o poço profundo. Shenji pegou o gravador e conduziu Gu Feiyu para o cenário subterrâneo. Incapaz de resistir às intermináveis súplicas de Gu Feiyu, ele não forçou o jovem a segui-lo. Xiao Go, depois que eu descer, entre no cenário ao lado para escolher vários adereços maiores para bloquear a entrada. Shenji verificou os itens que tinha e entrou no estacionamento depois de se certificar de que tinha tudo. Fique de guarda na entrada. Não vou ligar para você e não mova os adereços, não importa o que aconteça lá embaixo. Gu Feiyu olhou para Shenji com a roupa do Dr. Quebra-Crânios e não conseguiu vê-lo como um ator da Casa Assombrada. Do seu ponto de vista, seu chefe não parecia querer assustar as pessoas, mas sim cometer um assassinato. Capítulo 261. O mapa está errado? Minha Casa dos Horrores. Ok, não se preocupe. Gu Feiyu não entendia por que Shenji queria bloquear a saída se ele só queria assustar as pessoas. Ele resmungou internamente. Isso é para dar aos visitantes uma sensação de desespero? Depois de mandar Shenji embora, o honesto Xiao Gu fechou as tábuas de madeira e puxou os adereços para cobri-las. O grupo de visitantes escolheu o caminho da esquerda e caminhou algum tempo até chegar a outro entroncamento. Este é o segundo entroncamento. A estrada à esquerda leva a um poço profundo, e o final do corredor direito são 3 salas vazias. Yang Shen olhou para seu caderno. Tinha uma explicação detalhada de todos os cenários. Ser capaz de registrar tudo com tanta clareza mostrou o quão profundo era o desespero que seus alunos mais velhos haviam experimentado, de tal forma que eles ainda conseguiam se lembrar de tudo com tanta clareza depois que voltassem para a escola. Os 3 quartos têm número próprio e no teto do banheiro de um dos quartos há um corpo de mulher. Segundo consta, há um crachá dentro do bolso. Ouvindo a descrição de Yang Shen, Li Shue e Wang Dan franziram a testa. Apenas o som fez com que eles se recusassem a seguir em frente. Deixe este crachá conosco. Kong Xiangmin, que estava em silêncio, falou de repente. Wei Wu queria dizer algo, mas foi interrompido por Kong Xiangmin com um olhar. Tudo bem, vamos esperar por você do lado de fora da sala? De acordo com o caderno, quando os visitantes estiverem dentro da sala, pode haver bonecos manequins que venham interromper. Não há necessidade. Você não disse que estamos com pouco tempo? Você pode seguir para o outro caminho. Nos encontraremos mais tarde. Kong Xiangmin saiu imediatamente. Wei Wu seguiu atrás dele e os dois não trocaram uma palavra enquanto se afastavam. Velho Yang, vamos embora. Wang Dan apontou para o outro corredor. Ele sussurrou, é bom que estejamos nos separando. Isso significa que não precisamos nos preocupar com eles. Embora o caderno dissesse para não se separar, esta era uma situação única. Os 2 visitantes eram provavelmente atores. Yang Shen assentiu. Os 3 correram até o poço profundo. Conforme registrado no caderno, havia 2 crachás dentro do poço. 2 crachás. Os idosos estão certos. Este poço é muito perigoso. Li Shue tirou um novelo de barbante da bolsa e depois removeu o grampo de cabelo que usava para amarrar na ponta do barbante. Felizmente viemos preparados. O chefe também não esperaria isso. Esta foi a primeira vez que os alunos se sentiram felizes dentro da Casa Assombrada. Era como se tivessem acabado de obter uma vitória psicológica. Li Shue jogou a linha de pesca improvisada no poço e facilmente prendeu um dos crachás. Ela puxou-o lentamente e quando o crachá saiu do poço, os 3 suspiraram de alívio como se tivessem acabado de ganhar o Super Bowl. Bom trabalho! Quando Li Shue jogou a linha de pesca no poço novamente, ela percebeu que o poço parecia ter ficado mais profundo. Ela tentou várias vezes antes de finalmente prender o outro crachá, mas quando tentou puxá-lo, algo assustador aconteceu. A areia se abriu para revelar o rosto de uma pessoa morta. Metade do crachá estava exposta na areia, enquanto a outra metade estava na boca do morto. Foda-me! Que diabo! Os 3 estudantes engasgaram. Pela primeira vez, sentiram o quão malicioso o mundo adulto poderia ser. Xiao Shue, tente puxar com mais força. Veja se consegue retirar o crachá. A garota puxou a corda. A areia se moveu e o cadáver começou a emergir. Ela tentou isso várias vezes até que a corda quebrou. O crachá ainda estava no fundo do poço, e o grampo de cabelo da garota agora estava próximo aos lábios do manequim. Não, isso não vai funcionar. O chefe nem está nos dando uma chance. Li Shue olhou para sua presilha de cabelo e sentiu uma pontada de arrependimento. Vocês 2 fiquem aqui, vou pegar a presilha de cabelo e o crachá. Wang Dan colocou as mãos na parede do poço. É apenas um manequim que parece um cadáver, certo? Vimos cadáveres reais. Mas você viu algum que pode se mover? Shen Yang parou Wang Dan. Este poço foi marcado pelos idosos como extremamente perigoso. É apenas um crachá. Sem isso ainda podemos limpar o cenário procurando por outros crachás. Não fique cego pelo pequeno benefício diante de nós. Você tem razão. Wang Dan era uma pessoa precipitada, mas não era burro. Deveríamos pedir aos 2 atores que desçam o poço para nós? Se forem atores reais, não cairão no poço. Se forem visitantes normais, isso não é algo moral a se fazer, argumentou Li Shue.
Ainda temos tempo. Não vimos o casal vindo para cá, então eles provavelmente foram para o outro lado. Devemos encontrá-los primeiro. Yang Shen olhou para o mapa. Há uma passagem de conexão próxima ao Poço Profundo. O cenário do outro lado será o dormitório feminino. Yang Shen seguiu o mapa, mas o dormitório feminino não apareceu. Em vez disso, houve outra junção. O mapa está errado? Yang Shen virou o mapa para olhar. Como pode haver uma nova rota aqui? Acionamos um cenário oculto? Isso é algum truque novo do chefe Shen? Os 3 estudantes se entreolharam. O mapa em que eles confiavam agora perdeu seu propósito. Não admira que haja tão poucos crachás nos cenários anteriores, parece que parte dos crachás foram movidos para este cenário oculto. Yang Shen arrancou uma página do caderno e desenhou algumas linhas nela. Vamos dar uma olhada. Mesmo que não possamos limpá-lo hoje, pelo menos podemos completar o mapa para nossos amigos. Os 3 estudantes tornaram-se assim o primeiro grupo de visitantes a ingressar na academia privada de Jiujian Ocidental. Depois de virar a esquina, o estilo arquitetônico do edifício mudou. Não havia mais marcas de carbonização nas paredes, mas o lugar parecia mais realista. Oh, Yang, você está sentindo algum cheiro ruim? Wang Dan parou na entrada com as mãos no nariz. É um cheiro muito estranho, como se algo tivesse estragado. Kong Xiangmin ficou do lado de fora do cenário da sala dos 3 em silêncio. Por que evitamos propositalmente que os 3 estudantes viessem aqui? Wei-Wu estava confuso. Olhe para este lugar, não parece o Haiming Apartments? Kong Xiangmin abriu a porta. O lugar lembrava muito os apartamentos Haiming. Você está certo. Como as coisas podem ser tão coincidentes? Wei-Wu ficou surpreso. Fomos aos apartamentos Haiming há vários dias para capturar aquele corredor e hoje vemos o edifício replicado aqui. Ele precisaria de tempo para construir algo nessa escala. Parece que o chefe descobriu o segredo nos apartamentos Haiming há muito tempo, especulou Kong Xiangmin. Acredito que ele pode ter visto a pessoa que escapou por trás da porta. Capítulo 262. O enforcado 2 em 1 Minha Casa dos Horrores. Posso entender porque o presidente está mirando nele. O homem provavelmente já entrou pela porta antes e pode até ter sua própria porta. Kong Xiangmin manteve a voz muito baixa, com medo de que uma terceira pessoa pudesse ouvi-lo. Não importa. E daí se ele foi para trás da porta? No final das contas, só existe um dele. Wei-Wu não parecia tão confiante quando disse isso. Parecia mais que ele estava tentando se convencer. Como esta missão é tão importante, o presidente não teria enviado apenas nós 2. Os outros membros da sociedade provavelmente também já estão aqui. Não coloque suas esperanças nos outros. E se o plano do presidente for sacrificar nós 2 para descobrir o caminho para todos os outros? Kong Xiangmin fechou a porta. Os membros da sociedade podem mudar a qualquer momento, mas o número nunca mudará. Cada número corresponde a um monstro atrás da porta. Possuir esse número significa que você tem um relacionamento coeso com o monstro ao qual ele corresponde. Portanto, aos olhos do presidente, o que realmente importa são os monstros que vivem em nós e não em nós mesmos. Ele estreitou os olhos e de repente trouxe algo que não era relevante. As regras da Sociedade de Histórias de Fantasmas nos proíbem de expor nossa própria identidade e investigar outras pessoas. As 2 regras são para proteger nossa segurança pessoal, já que os membros da sociedade são maníacos enlouquecidos ou açougueiros com mãos ensanguentadas. No entanto, você já considerou a implicação oposta? O que é isso? Qual é a implicação oposta? Não interagir com os outros membros significa que nunca descobriremos quem é o presidente. Os pensamentos de Kong Xiangmin foram profundos. Todo mundo sabe que o presidente está escondido entre as 10 pessoas na mesa de jantar, mas nenhum de nós sabe quem é o presidente. Agora suspeito que o presidente pode ser um monstro atrás da porta, e não somos nada além de recipientes para conter monstros. Por que você está me contando tudo isso? Wei-Wu tentou se distanciar de Kong Xiangmin. Ninguém jamais traiu a sociedade das histórias de fantasmas, e esse é o ponto mais assustador. Você entende o que quero dizer? Kong Xiangmin encolheu os ombros. Você se juntou à sociedade no mesmo grupo que eu, então posso ter certeza de que você não é o presidente. É por isso que me aproximei ativamente de você durante nossa última missão juntos e revelei minha verdadeira identidade. Você é a única pessoa em quem posso confiar dentro da sociedade. Wei-Wu teve a sensação de que havia outras coisas que Kong Xiangmin não lhe contou. Ele não queria participar disso, mas já estava envolvido. Todos os monstros escaparam por trás da porta. Portanto, é certo que o presidente tem sua própria porta. A voz de Kong Xiangmin parou quando um leve sorriso apareceu em seu rosto. Possuir a porta significa possuir o direito de criar as regras. Você não quer ser o presidente? Você realmente perdeu a cabeça. Não. Simplesmente não tenho mais nenhuma outra história de fantasmas para compartilhar. Se as regras não forem alteradas, na próxima vez que nos encontrarmos, posso ser a comida servida no seu prato, passando de lanchonete a jantar. As palavras de Kong Xiangmin foram como água fria atingindo o rosto de Wei-Wu. A sociedade das histórias de fantasmas não era um lugar para caridade. Até os membros tinham medo do poder da sociedade. Diga-me seu plano. Se isso fosse antes, eu não teria feito algo tão arriscado, mas encontrei uma chance recentemente. O presidente tem tido interação e comunicação mais constante conosco. Ele está em águas profundas e é aí que sua fraqueza fica exposta. Que fraqueza?
O presidente se comunica conosco através dos monstros que possuem nossos corpos, mas os monstros só podem se comunicar quando estão a 50 metros um do outro. Já testamos isso antes. Kong Xiangmin chegou ao ponto-chave do seu discurso. Em outras palavras, o presidente estava a 50 metros de nós quando se comunicou conosco. Você tem razão. Durante a reunião, sempre sentei perto do número 10. Sempre que estou ao lado dele, o monstro em meu corpo revela uma emoção estranha. É semelhante a um desejo. Posso sentir seu desejo. Ele quer consumir o número 10. Mas isso não significa que o número 10 seja o presidente. Os monstros em todos nós 10 são diferentes uns dos outros. Eu sei, mas a questão é que vários segundos antes de meu monstro receber a mensagem do presidente, ele também respondeu com esse desejo estranho. A voz de Kong Xiangmin mudou lentamente. Quando a mensagem foi enviada, tanto o número 10 quanto o presidente estavam nas proximidades da minha casa. Esta não é a prova perfeita do relacionamento deles? Isso poderia ser uma coincidência? O presidente da sociedade deve ser quem nos enviou o panfleto. Ele também é o único que conhece a verdadeira identidade de todos os membros. Nos dois momentos em que a comunicação foi feita, o número 10 e o presidente apareceram em minha casa. Não acho que exista tal coincidência neste mundo. Kong Xiangmin terminou sua especulação e Wei Wu ficou completamente em silêncio. O misterioso presidente era como uma espada afiada pendurada no pescoço de todos os membros. O número 10 é o presidente? Então, como você planeja cooperar comigo? Wei Wu caminhou ao lado de Kong Xiangmin. Como tinham o mesmo objetivo, formaram uma trégua temporária. Se não houvesse benefício compartilhado, os dois estariam brigando porque conheciam a verdadeira identidade um do outro. O presidente quer que tenhamos como alvo o chefe desta casa assombrada. Isso significa que o chefe não é um personagem fácil. Devemos deixá-los brigar entre si e encontraremos a oportunidade. Kong Xiangmin entrou no banheiro e retirou o corpo feminino do teto. Ele tirou um crachá do bolso dela. Estamos aqui como visitantes, então tome cuidado para não deixar o chefe pensar o contrário. Os dois saíram da sala com o crachá. 1 ou 2 minutos depois, ouviu-se um som na sala. Parecia algo rolando no chão. A cabeça de um manequim havia rolado debaixo da cama. Os 3 estudantes de medicina se reuniram. Sem o mapa, eles finalmente entenderam a alegria de visitar uma casa assombrada. Li Shue, espere por nós. A garota com cara de bebê entrou na frente sozinha. Os 2 estudantes do sexo masculino seguiram atrás dela, inclinando-se tão perto um do outro que teria sido mais fácil se estivessem de mãos dadas. Quando estávamos lá fora, cada um de vocês se gabava mais do que o outro, mas sem o guia dos nossos mais velhos, por que vocês são tão fracos? Li Shue se virou para olhar para seus parceiros e suspirou. Vocês dois são homens iguais? O que isso tem a ver com gênero? Embora Wang Dan estivesse escondido bem no fundo, sua atitude não mudou. Isso se chama cuidado. Você não vê que estamos apenas tentando cuidar de você? Ah! Yang Shen estava corando de vergonha. Não tenho medo, mas este lugar é muito parecido com o meu colégio. O cenário anterior parecia falso à primeira vista, mas esse lugar me dá a sensação de que voltei ao meu colégio. O que há de tão assustador em voltar para a escola? Li Shue não entendeu muito bem. Se o cenário for obviamente diferente da realidade, posso me convencer de que tudo é falso, mas esse cenário é tão parecido com o colégio que me lembro, que não importa o quanto eu diga a mim mesmo, não consigo evitar de ficar imerso na atmosfera. Yang Zhen ainda segurava o caderno e uma caneta. Ele estava desenhando o mapa com dedos trêmulos. A maior parte da academia privada de Western Jiujian foi cortada devido a certos motivos, então o espaço que ocupava não era grande. Os 3 estudantes logo chegaram ao fim do corredor, e diante deles havia uma porta de vidro muito comum. Espere 1 minuto. Yang Shen parou Li Shue, que tentava abrir a porta. Ele se encostou na porta e olhou pelo espelho empoeirado. Isso parece um dos andares de um dormitório. Tem até um número na porta. Será que este é o dormitório feminino que deveria estar no mapa? Li Shue pediu a Yang Shen que abrisse um mapa para fazer uma comparação e percebeu que o local era muito diferente. Deveria ser um cenário oculto, disse Yang Shen como se essa fosse a resposta. Quando recebi o mapa pela primeira vez, fiquei me perguntando por que havia apenas um dormitório feminino e não um dormitório masculino. Agora parece que o dormitório masculino foi transformado em um cenário oculto. Mas estou curioso. Como conseguimos acionar o cenário oculto? Não fizemos nada fora do comum, não é? O chefe provavelmente ficou com muito medo porque estávamos limpando o mapa muito rápido. Wang Dan riu arrogantemente ao se juntar a Yang Shen na porta. Isto é semelhante ao nosso dormitório escolar. Vamos entrar e dar uma olhada. Embora ele tenha dito isso, seu corpo não se moveu. Eventualmente foi Li Shue quem abriu a porta. A fechadura enferrujada caiu no chão, e quando a porta de vidro se abriu, um cheiro estranho penetrou lá dentro. Por que isso cheira a decomposição corporal? Deveríamos entrar? Para ser sincero, desde que estamos aqui e descobrimos o cenário oculto, já quebramos o recorde dos idosos. Wang Dan ergueu a mão. Sugiro que saiamos enquanto podemos. Não é uma garantia de que seremos capazes de acionar o cenário oculto na próxima vez. Como já estamos aqui, por que não entramos no local? Você realmente vai sair assim mesmo? Yang Shen e Li Shue agarraram Wang Dan quando entraram no corredor. Havia portas entreabertas em ambos os lados do corredor escuro. Não ficou claro de qual sala vinha o fedor horrível.
Este lugar é tão desnecessariamente assustador. A voz de Wang Dan ficou baixa, como se ser muito alto pudesse despertar os monstros que dormiam ali. Ainda temos tempo. Não devemos desistir de nenhum dos quartos. Este lugar deve estar escondendo muitos crachás. Yang Shen acompanhou Li Shue enquanto caminhavam na frente. Wang Dan seguiu de má vontade na parte de trás. Ele estava profundamente inquieto, mas não teve coragem de partir sozinho, então só poderia continuar com todos os outros. Não seja um gato tão assustado. As cenas assustadoras provavelmente estão na parte de trás, então os quartos da frente devem ser perfeitamente seguros. Yang Shen tentou usar sua própria experiência para consolar Wang Dan. Qual casa assombrada colocará o cenário mais assustador no início do cenário? Ao dizer isso, ele abriu a porta do primeiro quarto do lado esquerdo do corredor. A poeira caiu da moldura da porta de madeira como uma cortina. Parecia que já se passaram muitos meses desde que alguém visitou o local. Quando a porta se abriu, Yang Shen entrou nela. No entanto, ele deu apenas um pequeno passo antes de parar. A parte superior do corpo estava inclinada para frente, mas a parte inferior do corpo estava congelada no chão. Velho Yang, o que há de errado com você? A porta se abriu totalmente e Li Shue, assim como Wang Dan atrás dele, respiraram frio. Havia alguém pendurado no meio da sala. Um manequim? Yang Shen foi o primeiro a se recuperar. Ele esfregou as mãos nas roupas para enxugar o suor frio que se formou no meio das palmas. Não entre primeiro. Wang Dan apontou para os pés do manequim. Não parece um enforcamento de verdade. Olhe para os pés, eles ainda estão no chão. Suspeito que este seja um ator da Casa Assombrada. Eu não acho. Li Shue foi o mais corajoso do partido. Ela entrou na sala diretamente. A corda está esticada. Manter essa postura por muito tempo, mesmo em pé, causará grande estresse no pescoço. Ela caminhou até o outro lado da sala com cuidado. O manequim pendurado vestia um casaco preto escuro e estava com a cabeça baixa, de modo que o rosto não podia ser visto com clareza. Li Shue estendeu a mão lentamente até que a ponta do dedo tocou a pele do cadáver. Não é pele humana. Entre, é seguro. Houve um suspiro audível de alívio. Todos os três receberam um grande choque. Qual é o significado de pendurar um manequim no meio da sala? E até deixá-lo propositalmente no chão? Wang Dan tocou a mão do cadáver. Ele era um estudante de ciências forenses, então entendeu a diferença entre a pele falsa e a pele humana real. A pele falsa parecia mais fria e dura ao toque. Não toque em nada aleatoriamente. Este cadáver pode ser a resposta para um quebra-cabeça que ainda não descobrimos. As mãos de Li Shue puxaram levemente o queixo do cadáver, levantando lentamente a cabeça. Ao verem o rosto do cadáver, os três estudantes de medicina começaram a ficar incomodados. Parece muito real. Como já tinham visto cadáveres reais antes, o medo que se apoderou deles naquele momento foi muito maior do que se isso tivesse acontecido com um indivíduo normal. A corda pressionou a parte frontal do pescoço, fazendo com que a língua fosse comprimida para cima, bloqueando a parte posterior da garganta e a traqueia. A causa da morte provavelmente é a asfixia. Depois que Li Shue disse isso, ela mesma ficou chocada. Ela não esperava que a primeira vez que usaria o conhecimento profissional que adquiriu nas aulas seria dentro de uma casa assombrada. Olhe mais de perto o rosto do manequim. Há manchas de sangue irregulares. Isso é diferente de uma asfixia normal. Yang Shen contornou o manequim. O pescoço quebrou, causando falta de fluxo sanguíneo para o cérebro. A verdadeira causa da morte deveria ser anemia cerebral. Gente, realmente importa como o manequim morreu? Devemos nos concentrar em deixar este lugar. Wang Dan insistiu. Vocês dois não sentem medo? O manequim morto na casa assombrada não só tem a aparência de um corpo real, mas também imita perfeitamente a causa da morte. O chefe da casa assombrada também conhece ciência forense? Li Shue virou-se para olhar para Yang Shen parado ao lado dela. Yang Shen não parecia tão bem. Um amador não seria capaz de replicar as propriedades únicas de um cadáver tão perfeitamente, a menos que tivesse um cadáver real como modelo. Houve uma imagem que apareceu na mente dos três alunos. Nenhum deles disse nada e saíram do quarto de maneira muito uniforme. Já nos aprofundamos o suficiente na casa assombrada. Que tal sairmos agora? Vamos dar uma olhada em mais alguns quartos primeiro. A propósito, você viu algum crachá no quarto antes? Yang Shen perguntou, e tanto Li Shue quanto Wang Dan balançaram a cabeça. Não prestei muita atenção. Oh bem, vamos dar uma olhada na outra sala, então voltaremos para esta sala por último. Os três estudantes discutiram suas táticas do lado de fora da porta. Nenhum deles percebeu que o corpo em pé que estava de costas dentro do quarto abriu lentamente os olhos. Havia outro cruzamento na frente do corredor. Quanto mais fundo eles iam, mais forte era o fedor no ar. Manchas sujas começaram a aparecer nos pisos e nas paredes. Os três estudantes chegaram ao final do corredor de uma só vez. Os poucos quartos no final do corredor estavam todos trancados. O fedor parece fluir deste lugar. Li Shue entrou na frente, então foi ela quem abriu a porta da sala mais profunda. Havia 4 camas neste quarto, mas apenas uma das camas tinha colchão. As outras 3 camas estavam cheias de lixo diverso. É isso? Achei que algo muito assustador estaria escondido neste quarto. Inferno, o primeiro quarto é muito mais assustador do que este. Estamos ficando sem tempo. Concentre-se em localizar os crachás. Wang Dan, pare de se distanciar, entre e ajude. Yang Shen e Li Shue entraram na sala, e apenas Wang Dan ficou no longo e escuro corredor. Algo parecia estar pulando no corredor. Oh Yang, saia rápido.
Parece que ouvi os passos de uma quarta pessoa. Capítulo 263. O fedor Minha Casa dos Horrores. Yang Shen e Li Shue saíram correndo. Os três ficaram no corredor e olharam para baixo. Eles não viram nada além de escuridão. Onde estão os passos? Eu realmente os ouvi. Parecia que alguém estava pulando no corredor. Você está apenas se assustando. Venha nos ajudar. Li Shue arrastou Wang Dan para a última sala enquanto Yang Shen ficou do lado de fora por um momento. Ele repetiu o que Wang Dan resmungou antes. Pulando? Os três saquearam o último quarto. A maior parte do lixo na cama era feita de espuma e blocos de madeira. Parecia sujo e bagunçado, mas nada disso produzia qualquer cheiro estranho. Esta sala foi deixada aberta propositalmente para guardar lixo? Li Shue usou a manga da camisa para bloquear o nariz. Mas por que aquela cama tem colchão? Quem dormiria num ambiente tão sujo como esse? Agora, nossa consideração não deveria ser o ocupante desta sala. Yang Shen pegou um pedaço de lixo da cama e deu uma boa cheirada. Quando entramos neste cenário secreto, havia um fedor estranho no ar, e o fedor é o mais intenso nesta sala. Isso significa que a coisa que emite esse fedor deveria estar aqui. Precisamos encontrar essa coisa para resolver o mistério deste cenário. O velho Yang tem razão. Há muito lixo dentro da sala, mas nada disso irradia esse fedor. É muito estranho. Wang Dan foi até a única cama com colchão. Esta cama relativamente limpa tem um cheiro mais forte. Ele colocou a mão em um dos cantos do colchão antes de puxá-lo de volta. Não havia nada de assustador debaixo do colchão rasgado, exceto um caderno. Wang Dan pegou e leu. Me desculpe, eu não deveria ter chegado muito perto. Só queria ajudar você a pegar a bola. Professor, não foi meu plano sujar minha camisa. Ninguém me intimidou. Isso é tudo culpa minha. Pai, farei o meu melhor para ser uma pessoa melhor. Por favor, não me bata mais. Me desculpe, não sei por que fico tão feio quando sorriu. Vou parar de fazer isso. Onde você achou que eu errei? Eu posso mudar, eu realmente posso mudar. Eu só quero ser como eles, me desculpe. O caderno era fino, mas estava cheio de desculpas. Há algo errado com o escritor? Por que ele está focado apenas em se desculpar? Ele deveria revidar se alguém o intimidasse. Wang Dan zombou. Ele foi totalmente contra o que o dono do notebook fez ou melhor, deixou de fazer. Venha dar uma olhada nisso. Li Shue encontrou uma foto rasgada dentro da lata de lixo. Ela pegou todas as peças e depois de juntá-las, uma imagem pôde ser vista. Parece pai e filho. O filho era perigosamente obeso e sua falta de autoestima podia ser percebida até pela foto. Ele parecia ter medo da câmera, então se escondeu atrás do pai. Seu pai tinha uma carranca no rosto. Ele foi rude com seu filho. Ele tinha uma mão em volta do pescoço do menino enquanto o arrastava para frente. Este é um padrasto? Wang Dan abriu o caderno para os outros dois lerem. As primeiras páginas estavam boas, mas quanto mais liam, mais desconfortáveis se sentiam. O menino não tinha nome. Todos os alunos o chamavam de Piggy. Seu pai foi um dos patrocinadores da academia privada de Western Jiujian. Ele veio de uma família rica, mas seu pai era extremamente rígido com ele. O caderno não explicava explicitamente o porquê, mas podia ser lido nas entrelinhas. A mãe do menino traiu o pai, e o pai transferiu esse ressentimento para o filho. O menino desejava o amor do pai, mas não importava o que fizesse, por mais obediente que fosse, a única reação que recebia era violência e sermões. Ele levava uma vida muito cuidadosa e somente quando ingeria alimentos sentia uma sensação de satisfação. A comida tornou-se assim a forma de ele aliviar o estresse. Isso levou à consequência de que o peso do menino ultrapassou o padrão aceito, mesmo quando ele era criança. Vendo o exterior feio do menino, o pai não sentiu nem um pingo de preocupação, mas sentiu vontade de se vingar. O menino, que não sabia, obrigou-se a comer ainda mais para ver o sorriso no rosto do pai. Depois que ele cresceu, tanto seu físico quanto seu coração ficaram doentes. Na escola, o menino se retraia, o que era perfeito porque ninguém queria sentar com ele de qualquer maneira. Quando estava em casa, sempre que não tomava cuidado, era recebido pelos socos e chutes do pai. Lenta, mas seguramente, o coração do menino começou a se contorcer. As coisas que os outros viam como belas eram feias aos seus olhos. As coisas das quais os outros mal podiam esperar para escapar, ele via como um tesouro. O menino muitas vezes era pego fazendo coisas estúpidas, como roubar as sobras da cantina e pegar coisas na lixeira. Seu pai batia nele toda vez que ele fazia isso, mas o menino não conseguia mais se conter. Sua visão de mundo mudou completamente. Depois de isto ter sido repetido várias vezes, houve um caso em que o pai foi demasiado violento com os espancamentos e o rapaz teve de ser enviado para o hospital, o que alertou a polícia. Com pressão e conselhos das autoridades, o pai finalmente concordou em mandar o menino para o dormitório da escola. O pai era padrinho da escola, então a escola se dispôs a abrir um quarto especialmente para o menino morar. Depois de se mudar para o dormitório, o menino teve que interagir com outros alunos. A quantidade de vezes que ele pedia desculpas aos outros aumentou drasticamente e sua doença se transformou em várias. Não muito depois disso, os meninos nos quartos próximos a ele começaram a sentir um fedor. A escola seguiu a trilha e forçou a abertura do quarto individual para o qual o menino estava designado. Quando a porta foi aberta, eles ficaram chocados. O quarto originalmente limpo estava cheio de lixo. Porém, o lixo sujo e fedorento tornou-se a melhor decoração aos olhos do menino. A escola mandou alguém limpar a sala, punir o menino e informar o pai. A maneira como o pai ensinou o filho foi a mesma. Foi mais uma rodada de surras pesadas.
O caderno registrou detalhadamente a punição daquela noite. Seu pai só saiu depois da meia-noite. Não importa o quão difícil fosse sua vida, a vida tinha que continuar. Depois que as feridas em seu corpo sararam, as feridas em seu coração só ficaram mais profundas. Houve novamente um fedor profundo no corredor do dormitório. A escola não podia fazer nada. Seu pai era um dos patrocinadores, então expulsar o filho não fazia sentido. O quarto foi limpo repetidas vezes, mas o menino não mudou. No final, a escola teve que limpar os cômodos próximos ao quarto do menino e depois mandar alguém limpar seu quarto a cada poucos dias. À medida que os dias passavam, o fedor parecia aderir ao quarto, infiltrando-se no chão e nas paredes. Na época, a academia privada de Western Georgia estava muito ocupada lidando com os acidentes que aconteciam no dormitório feminino, então eles não tiveram tempo de prestar atenção ao garoto. Até os faxineiros pararam de vir. O menino cujo coração estava torcido continuou trazendo lixo para seu quarto, e o fedor ficou mais forte. A partir daí, o diário do menino começou a se repetir. Ele continuou se desculpando com o pai, pedindo perdão. Capítulo 264. Envoltório plástico Minha Casa dos Horrores. Depois de terminar o diário, cada um dos 3 estudantes de medicina teve uma opinião diferente sobre a história. Ajudando estranhos a intimidar seu próprio filho, ele não merece ser pai. Lixo parecia zangado. Mesmo sabendo que provavelmente era apenas uma história inventada pela Casa Assombrada, ela ainda mergulhou nela, sentindo pena do garoto. O menino é muito fraco. Se fosse eu os teria intimidado 2 vezes pelo que fizeram comigo. Wang Dan deu um soco no ar. Não acho que o menino seja fraco. Na verdade, acho que ele é assustador. Yang Shen inspecionou o diário de perto. Você percebeu que o menino passou os últimos meses no diário se desculpando com o pai? Essa não é a prova perfeita de sua fraqueza? Inclinar a cabeça para o verdadeiro culpado. O menino costumava pedir desculpas a todos diariamente, mas a partir de um determinado momento, o diário só registrava seu pedido de desculpas ao pai. Li Shue também viu a anomalia. Por que ele precisaria fazer isso? Olha a hora. Yang Shen folheou a frente do diário. A última metade do diário tratava principalmente de desculpas e penitências ao pai. O menino começou a se desculpar com o pai depois que a escola o chamou e depois da noite em que seu pai bateu nele até meia-noite. Yang Shen segurou o diário e ficou no meio do dormitório para pensar. O diário escreveu isso com muita clareza. O pai trancou o quarto por dentro e impediu que alguém se aproximasse. Ele até usou o lençol para amarrar a boca do menino. Que crueldade! Li Shue sentiu pena desse garoto de coração. Você tem que deixar claro uma coisa. O diário é escrito pelo menino, então ele só nos deixa ver o que ele quer que vejamos. Yang Shen fechou o diário. Quase todo o livro é sobre desculpas, mas pense nisso, um louco cuja visão de mundo foi completamente distorcida, vendo a beleza como algo feio e vice-versa. Como alguém assim poderia ser preenchido com penitência? Ele sentou-se na cama fedorenta e mergulhou no personagem do menino. Os outros estudantes o odiavam, pisoteando sua demonstração de bondade. Eles achavam que ele era nojento. Sua única família o via como seu inimigo. A vida do menino estava cheia de violência e negatividade. Portanto, ele só podia esconder seu verdadeiro eu em seu coração e usar a camada de desculpas como um escudo para se proteger. Velho Yang, o que você está tentando dizer? Wang Dan e Li Shue acharam que as emoções de Yang Shen estavam um pouco erradas. Eu também fui vítima de abuso, mas felizmente, tive um irmão mais velho forte e inteligente para cuidar de mim. Yang Shen sentou-se na cama. Eu entendo a dor que ele passou, então posso adivinhar seus verdadeiros pensamentos. Havia uma emoção indescritível em seus olhos. Yang Shen pegou o modelo de lixo do chão. O design desta casa assombrada é incrível. É como se tudo fosse real. Bem, conte-nos. Por que você está suspirando sozinho? Wang Dan imitou Yang Shen para escolher seu próprio modelo, mas não conseguia ver o que havia de tão diferente nele. O chefe nos deu a dica desde que passamos pela porta. Yang Shen cheirou o modelo de lixo. O lixo no quarto não exala nenhum cheiro, mas o fedor ainda está no ar. Não estabelecemos isso antes? Então, você já pensou por que o menino continuava acumulando lixo no quarto? Yang Shen havia adivinhado a verdade, mas não sentiu pressa em adivinhar corretamente. Na verdade, ele se sentiu um pouco desconfortável. Como o menino é mentalmente distorcido, o diário não é a melhor prova. Ele sofre dessa doença desde jovem e sua visão de mundo entrou em colapso, vendo as coisas feias como belas. Errado. Na verdade, a resposta é muito simples. Yang Shen brincou com o lixo. O lixo na vida real será fedorento. Vida real? O menino queria usar o cheiro de lixo para encobrir a verdadeira causa do mau cheiro. É por isso que ele continuou trazendo lixo para casa. Levantando-se, Yang Shen olhou ao redor da sala. Que tipo de coisa criará um fedor? Um fedor que não deve ser descoberto por outros. Wang Dan e Li Shue se entreolharam. Eles eram estudantes de ciências forenses e uma frase apareceu em suas mentes. O fedor do corpo em decomposição. A partir daquela noite, o diário passou a ser um dedicado pedido de desculpas ao pai. Eu me perguntei o que ele fez ao pai e pelo qual precisava se desculpar indefinidamente. Yang Shen já tinha a resposta em seu coração. Ele parou diante da única cômoda trancada no quarto e estendeu a mão para agarrar a fechadura. A fechadura estava muito enferrujada, mas era apenas um suporte dentro da casa assombrada. Ele puxou um pouco e caiu.
A porta se abriu e o fedor os atingiu como uma onda. Havia um cadáver parado no meio da cômoda, embrulhado em plástico. Seu rosto estava torcido e seus olhos estavam esbugalhados. O homem teve uma morte horrível. Os 3 alunos pararam em frente à cômoda, olhando o corpo dentro do filme plástico. Nenhum deles falou. O medo e o horror envolveram seus corações, tornando difícil até mesmo para eles respirarem. Essa deveria ser a resposta. No dia em que o menino começou a recolher o lixo do quarto, o plano já estava se formando. Desde aquela noite, o menino continuou se desculpando em seu diário. Durou 10 páginas inteiras antes de parar. Era difícil imaginar como ele conseguiu passar tanto tempo em uma sala com um cadáver. O mais triste é que ele demorou muito para ser descoberto. Mesmo depois de enfiar o verdadeiro culpado dentro da cômoda, a vida do menino não mudou. Ninguém se importava com ele. Ninguém percebia que ele estava lá. Yang Shen fechou a porta e colocou a fechadura novamente. Para poder projetar tal cenário, estou realmente impressionado com Boss Shen. Sua casa assombrada é mais do que um simples susto. De fato, as mãos de Li Shue se afrouxaram lentamente. Suas emoções ainda estavam furiosas. Pare de lamentar um adereço. 20 minutos já deveriam ter se passado. Vamos andando. Wang Dan pensou no cadáver dentro da cômoda e ficou inquieto. Os manequins de cadáveres em sua casa assombrada parecem mais assustadores do que os reais. Vamos. Yang Shen foi o primeiro a virar. Quando ele chegou à porta, ele parou de repente. Você notou que o fedor no ar parecia ficar mais denso? É porque abrimos a cômoda. Li Shue seguiu atrás de Yang Shen. Pare de ler tanto sobre isso. Falhamos desta vez, mas sempre podemos tentar novamente. Os 3 saíram do dormitório. Quando refizeram seus passos, de repente descobriram alguém parado no corredor. O homem estava com a cabeça baixa enquanto olhava para eles. Uma corda balançou diante de seu pescoço. Esse não é o manequim pendurado na primeira sala? Por que está aqui? Wang Dan voltou-se para olhar para seus parceiros e percebeu que os olhos de Li Shue e Yang Shen estavam cheios de medo. O fedor no ar aumentou. No momento em que os 3 alunos hesitavam, a fechadura da cômoda se afrouxou lentamente e caiu no chão. Rangido. A velha porta da cômoda foi lentamente aberta por dentro. Capítulo 265. Eu desisto. Minha casa dos horrores. Os 3 alunos foram espremidos. O foco deles estava no manequim no corredor, então nenhum deles ouviu o barulho estranho vindo da sala atrás deles. Devemos voltar para o quarto? A sugestão de Yang Shen foi a mais conservadora. Ele não tinha ideia de por que tinha medo de um manequim. Desde que desistimos da visitação, não há necessidade de seguir em frente, disse Wang Dan claramente. Encontre uma câmera de segurança e peça ao trabalhador para nos tirar. Li Shue olhou para o manequim parado no meio do corredor e sussurrou. Quando entramos neste lugar, percebi que este lugar não está equipado com câmeras de segurança. Xiao Shue, por que você não nos contou sobre algo tão importante antes? Wang Dan conseguiu manter a calma porque sabia, no fundo do seu coração, que quando os visitantes pedissem ajuda para a câmera, o funcionário da casa assombrada apareceria para ajudá-los. Como eles poderiam escapar a qualquer momento, ele não estava preocupado. Por que você não perguntou? Li Shue revirou os olhos. Não se preocupe, acredito que um profissional como Boss Shen terá equipado sua casa assombrada com câmeras de segurança suficientes. Talvez ele tenha utilizado essas câmeras escondidas neste cenário oculto para não arruinar a atmosfera. Agora não é uma questão de atmosfera, ok? Wang Dan se espremeu atrás de Yang Shen. O manequim apareceu de repente no meio do corredor, deve ter nos seguido. É estranho. Yang Shen franziu a testa. O fedor se intensificou e seu coração estremeceu. De acordo com o diário, o menino que foi abusado pelo pai era bastante gordo, mas o enforcado na primeira sala é relativamente magro. Vocês poderiam interromper a análise em um momento como este? Wang Dan os apressou com uma série de resmungos. Devemos nós 3 avançar ao mesmo tempo? O manequim só tem 2 mãos, ele não será capaz de parar todos nós. Fique quieto por um momento. Yang Shen empurrou o braço de Wang Dan. O menino é gordo e por isso não combina com o enforcado. Isso significa que há outro tema dentro desse cenário oculto. Todo esse cenário deve ser composto de 2 histórias distintas. 2 histórias. Significa que há outro monstro que não apareceu? Li Shue entendeu imediatamente o que Yang Shen quis dizer e olhou para trás de Yang Shen com medo. Quando seu olhar caiu no quarto de onde eles tinham acabado de sair, seus olhos se arregalaram quando a cor deixou seu rosto. Xiao Shue, o que há de errado com você? Li Shue parecia ter perdido a capacidade de falar. As palavras ficaram presas em sua garganta e ela as forçou a sair 2 segundos depois. Atrás de você. Yang Shen e Wang Dan olharam em volta ao mesmo tempo. O cadáver em filme plástico estava parado na porta do quarto. Seu corpo estava fortemente torcido como se estivesse tentando se libertar do filme plástico. A coisa mais assustadora foi que havia uma bola de fumaça irradiando um fedor espesso formando-se atrás do corpo, e lentamente se transformou em uma sombra parecida com uma bola. Isso é especial. O que é isso? Wang Dan estava na parte de trás do grupo, então ele estava mais próximo do corpo envolto em plástico. Quando ele se virou, seu rosto estava a poucos centímetros do rosto do cadáver. Naturalmente, ele não esperava isso. Antes mesmo de sua cabeça virar para trás, seu corpo já o carregava para frente. Quando ele estava a cerca de 1 metro de distância, ele gritou, corra! Yang Shen e Li Shue também ficaram chocados e atordoados. Eles perseguiram Wang Dan.
Eles correram para salvar suas vidas, mas havia mais surpresas reservadas para eles. Bloqueando o corredor estava o manequim pendurado. De repente levantou a cabeça para revelar um rosto inchado com manchas arroxeadas. Ele usou uma velocidade mais rápida que a dos 3 estudantes para pular em direção a eles. Foda-me! Wang Dan, que corria de trás para a frente do grupo, viu o manequim pendurado que avançava em direção a eles e seu rosto ficou verde. Ele estava preso entre uma rocha e um lugar difícil. Ele estava com medo, mas não ousou parar. Wang Dan usou toda a coragem que teve na vida ao fechar os olhos, cerrar os dentes e bater no manequim. Bang! O manequim foi jogado na parede. Wang Dan continuou a avançar cegamente com as mãos protegendo o rosto. Depois que ele abriu caminho, Yang Shen e Li Shue também passaram com sucesso pelo manequim pendurado. No entanto, esses 2 alunos não perceberam um pequeno detalhe. Depois que o manequim caiu, seus lábios se abriram para formar um sorriso assustador. A corda em volta do pescoço deslizou lentamente em direção ao tornozelo de Li Shue. No momento em que a corda estava prestes a se enrolar no tornozelo da garota, o manequim pareceu se lembrar de alguma lembrança assustadora e rapidamente puxou a corda para trás. Eles ainda estão nos perseguindo. Os 3 fizeram tanta comoção que os demais visitantes do cenário puderam ouvi-los claramente. Eles finalmente escaparam da academia privada de Western Jiujian. Medo, terror, choque e atividades físicas extremas, os 3 estudantes de medicina sentiram como se tivessem acabado de voltar de um passeio pelo inferno. Não posso mais correr. Li Shue era fisicamente o mais fraco dos 3. Seu rosto estava branco enquanto ela ofegava por ar, suor frio escorrendo por seu rosto. Faça uma pausa. Nós podemos nos dar ao luxo de fazer uma pausa. Yang Shen também estava ficando sem ar. Ele encostou-se na entrada da academia privada de Jiujian Ocidental e virou-se para verificar Wang Dan. Quando eles correram para salvar suas vidas, Yang Shen viu claramente Yang Shen bater no manequim que bloqueava seu caminho. Wang Dan, você está bem? Wang Dan, que nunca admitiria a derrota, mesmo quando estava com medo, estava agachado no chão. Ele estava com as mãos sobre a cabeça. Ele cerrou os dentes para impedir que as lágrimas caíssem. Wang Dan, não me assuste. Velho Yang, acho que não consigo mais fazer isso. O jovem mal-humorado tinha lágrimas na voz. O manequim não era oco. É tão assustador. Eu desisto, vamos chamar a polícia. Ok. Vamos parar agora. Vamos encontrar a saída. Yang Shen também teve um grande choque. Ele tentou puxar Wang Dan para cima, mas todas as suas tentativas falharam. A energia de Wang Dan o abandonou completamente e suas pernas pareciam gelatina. Encontre a câmera para chamar o trabalhador para vir nos salvar. Acho que percebi as táticas desta casa assombrada. As coisas assustadoras estão todas na parte de trás, e o começo é fácil para nos fazer baixar a guarda. Li Shue desistiu da luta. Ela não se atreveu a ficar sozinha fora do cenário. Com a respiração ofegante, ela caminhou em direção aos 2 estudantes do sexo masculino. Com a nossa condição atual, caminhar normalmente até a saída é impossível. Lembro que há uma câmera em cada cruzamento. Espere por mim aqui, vou buscar ajuda. Yang Shen preparou-se para partir quando Wei Wu e Kong Xiangmin chegaram. Os 2 pareciam ter notado algo. Em vez de olhar para os 3 estudantes, sua atenção se concentrou na entrada da academia privada de Western Jiujian. Capítulo 266. Fique mais um pouco minha casa dos horrores. Na roupa de médico maluco e com um martelo assustador na mão, Shenji parou no primeiro cruzamento. Desta vez, ele entrou na casa assombrada não para salvar os visitantes, mas para usar o ambiente único da casa assombrada para capturar os 2 potenciais membros da Sociedade de Histórias de Fantasmas. Agora, para onde eles fugiram? Parado em silêncio no cruzamento, Shenji apurou os ouvidos. Não muito depois disso, ele ouviu algo vindo do corredor que levava ao poço profundo. Uma cabeça humana estava rolando em sua direção como se tivesse sido empurrada por alguma força desconhecida. Você quer brincar de novo? Shenji caminhou em direção à cabeça do manequim. Ele presumiu que a cabeça não conseguia encontrar seu corpo, então saiu em busca de ajuda. Porém, antes de chegar perto, a cabeça rolou em outra direção. Não foi rápido nem lento, apenas rápido o suficiente para Shenji acompanhar. Você vai ser meu guia? Shenji não hesitou em segui-lo. A corrente de ar agitou seu jaleco ensanguentado de médico. Shenji usou a máscara de pele e segurou o grande martelo vermelho em suas mãos enquanto seguia a cabeça humana rolando para dentro da casa assombrada. Quando Yang Shen viu Wei Wu e Kong Xiangmin, seu coração pulou de alegria. Do seu ponto de vista, fossem visitantes reais ou funcionários da casa assombrada, isso só seria benéfico para ele. Vocês acabaram de sair daquele lugar? Wei Wu olhou para os 3 alunos. Seu tom era frio. Como sentiu a ameaça, não planejou mais continuar com o pretexto. Sim, Yang Shen queria pedir ajuda a Wei Wu, mas achou a atitude de Wei Wu irritante. Isso o deixou desconfortável. Não parecia uma atitude que um funcionário do ramo de serviços deveria ter. O que você encontrou lá? Por que todos vocês estão neste estado? Kong Xiangmin também se aproximou. As perguntas dos 2 confundiram os 3 alunos. Eles presumiram que Wei Wu e Kong Xiangmin eram os funcionários da casa assombrada, então suas perguntas os confundiram. Esses 2 realmente não têm ideia do layout da casa assombrada ou estão brincando conosco? Antes que os alunos pudessem chegar a uma conclusão, Wei Wu e Kong Xiangmin fizeram algo estranho. Os 2 de repente viraram a cabeça para olhar a porta de vidro que levava à academia privada de Western Jiujian.
Suas ações foram estranhamente unificadas. O que vocês dois estão olhando? Yang Shen estava inquieto. Ele se retirou para seus amigos. As coisas pareciam mais complicadas do que ele pensava inicialmente. Depois de 2 segundos, a porta de vidro se abriu sozinha e um fedor desbotado exalou. Além desses manequins, há outras almas presas dentro desta casa assombrada. Isso é bastante surpreendente. Wei-Wu manteve a voz baixa. Se não fosse necessário, não revelariam a sua identidade a pessoas de fora. Aquele que está em mim já acordou e está com fome. Kong Xiangmin ficou onde estava quando um par de braços apareceu em volta de seus ombros, e então uma cabeça encolhida subiu de suas costas. Você perdeu a cabeça? Há outras pessoas aqui. Wei-Wu queria impedir Kong Xiangmin, mas já era tarde demais. Os 3 estudantes de medicina tinham visto tudo. Não tenho poder para pará-lo quando está com fome. A voz de Kong Xiangmin estava calma, como se não fosse a primeira vez que ele experimentava isso. Tudo bem se eles virem. Nós apenas cuidaremos deles também. Pena que essa identidade será desperdiçada. Wei-Wu não esperava que o normalmente reticente Kong Xiangmin fosse tão direto ao fazer sua jogada. Tudo bem, afinal, aquele que está comigo também já está com fome. Havia vasos sanguíneos movendo-se na parte de trás da cabeça de Wei-Wu. Ele se virou para olhar para os 3 estudantes e, para sua surpresa, eles não demonstraram medo, mas lançaram um olhar que dizia: Veja, eu pensei assim. Eles não têm medo de nós? Wei-Wu não sabia o que os 3 estudantes haviam vivenciado. Em comparação com as coisas pelas quais passaram, os monstros dos membros pareciam bastante fofos. Vou deixar os 3 para você. Kong Xiangmin entrou sozinho na academia privada de Western Jiujian. No escuro, algo mais parecia sair de suas costas. Ao ver Kong Xiangmin entrar no cenário sozinho, os 3 alunos tiveram expressões diferentes. Vamos avisá-lo? Li Shue sentiu pena do homem. Pare de se preocupar com ele, esses 2 têm que ser funcionários. Normalmente, quando alguém vê um fantasma dentro da casa assombrada, a primeira reação seria pensar que eles eram trabalhadores. Wang Dan subiu usando a parede como apoio. Ele estava assustado, mas seu tom ainda não havia mudado muito. Ele suspirou e tropeçou em direção a Wei-Wu. Nós desistimos, por favor, traga-nos para fora. O rosto estava quase se formando na nuca de Wei-Wu, mas quando ele ouviu o que Wang Dan tinha a dizer, o processo parou. Você quer que eu te leve para fora? Sim, nós 3 já desistimos. O que está acontecendo? Para completar a missão da Sociedade Fantasma, Wei-Wu criou ele mesmo uma série de histórias de fantasmas. Sempre que suas vítimas vissem sua verdadeira identidade, ficariam com muito medo de palavras. Vamos! As pernas de Wang Dan tremiam. Ele segurou a cabeça com uma das mãos e a outra estendeu a mão para segurar o braço de Wei-Wu. Chefe, podemos ir agora? Minha cabeça está girando e temos aula para assistir esta tarde. Wei-Wu tentou ignorar Wang Dan, mas falhou. Você está cego? Você não vê o rosto ensanguentado na parte de trás da minha cabeça? Que tal um pouco de respeito? Já nos rendemos. O que mais você quer de nós? Wang Dan ficou irritado. Ele havia perdido muito de sua confiança e orgulho naquele dia. Wei-Wu pensou que algo estava errado com esses alunos. De qualquer forma, ele decidiu acabar com isso o mais rápido possível. Parece que nenhum de vocês irá embora. Os vasos sanguíneos formaram um rosto assustador. O rosto estava embaçado enquanto os vasos se moviam lentamente para formar um rosto que parecia suspeitamente com Wang Dan. Irmão, por favor, pare com os truques. Estamos cansados depois de sair do cenário oculto. Se você continuar assim, vou lhe dar uma crítica negativa na internet. A cabeça de Wang Dan doía, mas segurando o braço de Wei-Wu, ele se sentiu estranhamente seguro. O que você está falando? Wei-Wu reuniu forças para empurrar Wang Dan para o lado. Seus 2 rostos tinham a mesma expressão sombria. O plano era terminar isso o mais rápido possível, mas agora, o vento aumentou no corredor e Wei-Wu estava na metade de seu discurso quando o rosto atrás dele gritou. Wei-Wu se virou e viu um monstro com uma roupa ensanguentada e um martelo gigante correndo em sua direção enquanto ele seguia uma cabeça rolando. A cabeça de Wei-Wu ficou dormente quando uma enorme sensação de perigo tomou conta de seu coração. Não é bom. Ele se virou para correr instintivamente para se encontrar com Kong Xiangmin, mas o monstro não lhe deu chance. Já que você já está aqui, por que apressa em sair? Capítulo 267. Por favor, perdoe-o. Minha casa dos horrores. A aparição de Shenji com a roupa do Dr. Quebra-Crânios não só assustou Wei-Wu, mas também os 3 estudantes de medicina. Eles não tinham certeza a quem aquela frase se dirigia, afinal, quem se importaria com esses detalhes quando suas vidas estivessem em risco? A necessidade de sobreviver os obrigou a começar a correr para salvar suas vidas. Yang Shen e Li Shue se espremeram ao lado de Wei-Wu enquanto corriam pelo corredor para entrar na academia privada de Jiujian Ocidental. Espere por mim. Wang Dan, que foi jogado no chão, gritou. Ele ficou surpreso ao descobrir que a energia retornava aos seus membros enquanto subia do chão. Por que vocês estão correndo também? Wei-Wu olhou para Yang Shen e Li Shue, que haviam corrido à frente dele. Ele estava irritado e ansioso. Saia do meu caminho. O rosto ensanguentado na parte de trás de sua cabeça gritou. Esta foi a primeira vez que ele viu o monstro nas costas reagir de maneira tão drástica. Vasos sanguíneos vazaram de suas costas e desceram pelo braço para alcançar Li Shue, que estava na frente dele. Ele se sentiu profundamente ameaçado e sabia que teria que se encontrar com Kong Xiangmin de qualquer maneira. As pupilas de Shenji estreitaram e sua visão yin yang lhe permitiu ver claramente no escuro.
ele percebeu as mudanças que aconteceram no corpo de Wei Wu. É você, Sociedade de Histórias de Fantasmas. Ainda havia uma distância entre ele e Wei Wu, mas os vasos sanguíneos já estavam quase tocando Li Shue. Em seu desespero, Shen pegou a cabeça rolante e arremessou a cabeça, que agora tinha uma expressão chocada, na parte de trás da cabeça de Wei Wu. Bang! A cabeça do manequim bateu em Wei Wu, fazendo perder o equilíbrio. Ele cambaleou instável, quase caindo no chão, e a cabeça do manequim rolou para o lado. O rosto ensanguentado na parte de trás da cabeça de Wei Wu foi transformado em uma polpa bagunçada. A grande rachadura surpreendeu os 3 estudantes. Bater a cabeça com outra cabeça? Mesmo um dublê não ousaria fazer isso. Ainda quer correr? A velocidade de Wei Wu diminuiu depois que ele foi atingido pela cabeça do manequim. Shen rapidamente se aproximou dele. O rosto sangrento nem sequer usou seu poder e já estava ferido. Vendo isso, Wei Wu não se atreveu a ficar mais tempo. Saia da minha frente. Li Shue, que corria antes dele, não teve chance de fugir e foi empurrado para o lado. Yang Shen, que estava diante da porta de vidro, franziu a testa confuso. Espere. Ele não é ator? Por que ele está correndo mais rápido do que nós? Yang Shen tinha várias respostas em mente. Ainda faz parte da experiência? Algum tipo de drama interno? Vendo como Li Shue foi empurrado para o lado, ele ficou bastante irritado. Se for esse o caso, isso é tão rude. Como eles podem desrespeitar seu visitante assim? Wei Wu avançou selvagemente, mas Yang Shen não o deixou passar. Em vez disso, ele moveu-se propositalmente para bloquear a porta. Se isso faz parte de uma apresentação, por favor, pare. Sua ação anterior. Se perca. Os vasos sanguíneos vazaram da pele de Wei Wu e se uniram em seu rosto. Estava muito escuro no subsolo, então Yang Shen não percebeu as mudanças no rosto de Wei Wu. Contudo, não escapou da visão yin yang de Shen Jie. Ele correu, e antes de Wei Wu atacar Yang Shen, ele levantou o martelo para atacar o braço esquerdo de Wei Wu. Os ossos quebraram, criando um som nítido. Todos os 5 visitantes, incluindo Wei Wu, pareceram petrificados. Isto foi especialmente verdadeiro para Yang Shen, que bloqueou o caminho de Wei Wu. Ele estava mais próximo do homem, então ele ouviu com mais clareza. Como estudante de ciências forenses, ele podia até ouvir o rompimento da cartilagem entre o húmero e a escápula. Yang Shen havia esquecido o que queria dizer. Ele estava atordoado. Perdendo o controle do braço, Wei Wu cerrou os dentes até sangrar. Usando o outro braço, ele abriu a porta de vidro e correu pelo corredor. Isso é um beco sem saída. Vou ver para onde você vai correr desta vez. Shen largou o martelo e virou-se para olhar para Yang Shen. Você está bem? Sim. Yang Shen estremeceu. Se ele não estivesse encostado na parede, já estaria sentado no chão. Ótimo. Normalmente sou uma pessoa gentil, mas esse visitante não é um visitante normal. Ele é diferente do resto de vocês. Shen tentou seu melhor para explicar. Ele teve que recorrer à violência mais cedo porque temia que Wei Wu pudesse prejudicar os inocentes. Eu entendo. Aquele irmão mais velho era o funcionário da Casa Assombrada, certo? Yang Shen declarou seu pensamento. Funcionário? Shen não sabia por que Yang Shen chegaria a essa conclusão. Ele pensou sobre isso e admitiu, honestamente, vocês já sabiam disso? Os novos atores não sabem como fazer seu trabalho. Ele agiu com muita severidade antes. Peço desculpas em nome dele. Os 3 estudantes olharam para Shen segurando o martelo. Eles não podiam acreditar no que ouviam. Como essa pessoa poderia ser tão despreocupada depois de ferir gravemente alguém? Não nos importamos. Yang Shen estava gritando internamente. Comparado a nós, você não deveria estar mais preocupado com aquele ator que você agrediu? Ok. Quando você sair, procure o tio que vende ingressos. Quando você voltar no futuro, darei a você um desconto de 80%. Shen pegou seu telefone para ligar para Gu Feiyu. Xiaogo, você pode parar de bloquear a porta agora. Entre para me ajudar a levar esses visitantes para fora. Ele pediu a Gu Feiyu para bloquear a porta porque temia que os 2 da Sociedade das Histórias de Fantasmas pudessem escapar. No entanto, agora que ambos estavam dentro da academia privada de Jiujian Ocidental, que era um beco sem saída, não havia mais necessidade de bloquear a porta. Bloqueie a porta, os 3 estudantes enxugaram o suor frio. Parecia que eles não iriam aproveitar esse desconto tão cedo. Vocês 3, esperem aqui. Um funcionário virá buscá-los. Eu irei me vingar de vocês. Shen balançou o martelo. Como empresa de serviços, devemos sempre colocar os visitantes em primeiro lugar. Como se sentisse a aura assassina em Shen Yang Shen rapidamente o aconselhou. Não. Estamos todos muito bem. Por favor, não se vingue em nosso nome. Sim, na verdade, esse irmão não é tão ruim assim. Wang Dan também se aproximou, mas não se atreveu a chegar muito perto de Shen Ele resmungou em seu coração. Pelo menos ele parece muito mais amigável do que você. Pare de tentar dar desculpas para ele. Se ele cometeu um erro, então ele precisa ser punido. Shen abriu a porta de vidro. Os 3 estudantes se sentiram culpados, então ficaram fora do cenário e gritaram. Chefe, estamos muito bem. Punição é uma coisa, mas você quebrou o braço dele. Já aceitamos suas desculpas, então por favor, perdoe-o. Havia um fedor desbotado no ar. Shen suspirou ao ouvir os gritos vindos de trás dele. Esses poucos visitantes com certeza são boas pessoas. A Western Jiujian Medical University produz alguns alunos maravilhosos. Eles estão ajudando as pessoas que os prejudicaram anteriormente. Depois de ligar o gravador, Shen andou mais fundo no corredor.
Capítulo 268. Valor da sua vida. Minha casa dos horrores. Havia ruídos estranhos vindos do fundo do cenário, e o fedor no ar parecia mais leve que o normal. Eles têm o mesmo poder? Parece que esses dois membros da sociedade são bastante poderosos. Shenji aumentou seu ritmo. Ele não viu Wei Wu no caminho. O pobre coitado provavelmente correu direto para a parte mais profunda do cenário depois de ser assustado por Shenji. Para onde você pode correr? Este cenário está completamente vedado e só há uma saída. Os membros da Sociedade de Histórias de Fantasmas criaram problemas em sua casa assombrada durante seu horário de trabalho. Isso criou uma grande sensação de perigo em Shenji. Se ele não encerrasse a sociedade, eles retornariam no futuro, então Shenji não se conteve. Depois de caminhar 10 metros, Shenji finalmente viu a luta. Kong Xiangmin tinha uma expressão sombria no rosto. Havia um monstro magro em pé sobre seus ombros, mas o monstro era mais longo e mais forte do que aqueles que ele tinha visto na terceira enfermaria. Muito provavelmente consumiu muitos inocentes. O monstro em Kong Xiangmin tinha quase 4 metros de comprimento e os rostos chorando em seu corpo faziam com que parecesse uma centopeia retorcida. Diante do monstro estava um manequim com uma corda no pescoço. Houve danos óbvios no corpo do manequim, mas ele continuou atacando o monstro. Quanto mais selvagem for a alma, maior será o seu sabor. Kong Xiangmin olhou para o manequim e havia alegria em seus olhos. O monstro em seus ombros não prestou muita atenção ao manequim, mas olhava alarmado em outra direção. O fedor que cobria o cenário se reuniu para formar uma versão sombria de um homem grande. O homem gordo tinha o rosto turvo, mas uma força extremamente alta. Porém, sua agilidade deixava muito a desejar e ele não conseguia fazer nada no corredor apertado. O gordo e o manequim não sabiam nada de combate e com as táticas de Kong Xiangmin, a batalha foi unilateral. Lentamente as feridas no manequim e no gordo aumentaram. Seus corpos ficaram embaçados e o fedor do cenário se dissipou lentamente. Eles são tão fracos? Shenji pensou sobre isso e conseguiu entender o porquê. A maioria dos espectros sinistros poderosos e resistentes da academia privada de Jiujian Ocidental já haviam sido consumidos por Zanya, e apenas os dois mais fracos permaneceram. Wei Wu estava escondido atrás de Kong Xiangmin. Quando o rosto ensanguentado viu Shenji se aproximando, ele gritou: "Tenha cuidado! Nosso alvo está vindo em nossa direção." Mesmo que Kong Xiangmin estivesse em vantagem, ele ainda estava enfrentando dois inimigos e se Shenji se juntasse à luta, não seria bom para ele. "Por que você o trouxe aqui?" Kong Xiangmin ainda conseguia manter a calma em sua voz, mas suas palavras saíram mais rápido do que antes. "Eu não queria. Que tal trocarmos de lugar? Você vai lidar com ele enquanto eu cuido desses dois?" O rosto de sangue em Wei Wu tinha um poder especial e como Pen Spirit não era adequado em combate, Kong Xiangmin entendia isso. Mutar. Esta não foi a primeira vez que eles cooperaram. Eles ficaram de costas um para o outro enquanto se moviam. Vasos sanguíneos surgiram por trás da cabeça de Wei Wu, e a expressão no rosto lentamente se transformou para imitar o manequim. Estranhamente, quando o rosto ensanguentado mudou para espelhar o manequim selvagem de repente ficou quieto e seus olhos ficaram vazios. Wei Wu parou o manequim, mas não pôde fazer nada em relação ao homem gordo. Ele só pôde observar enquanto o corpo do homem gordo se recuperava lentamente e o fedor do cenário retornava. Deixando os espectros para seu companheiro de equipe, Kong Xiangmin e o monstro magro em suas costas se viraram para olhar para Shenji. Vestindo a roupa do Dr. Quebra-Crânios, a máscara de pele e segurando o martelo, era difícil dizer quem era o grupo mais assustador. As coisas que Kong Xiangmin disse às suas vítimas quando criou suas histórias de fantasmas não pareciam apropriadas. Comparado ao monstro diante dele, ele se sentia o mais normal. "Na verdade, podemos conversar sobre isso", disse Kong Xiangmin com muita naturalidade. "Nenhum de nós veio com intenções maliciosas. Estamos aqui porque alguém nos ordenou." Shenji não respondeu. O homem conseguiu sobreviver por tanto tempo dentro daquela sociedade maluca, então isso significava que nenhuma das palavras que saíam de seus lábios era confiável. Ele ergueu o martelo. Talvez Kong Xiangmin estivesse dizendo a verdade, mas não se atreveu a apostar, nem queria apostar. Pense nisso antes de fazer sua jogada. "Eu sei que você já entrou no mundo atrás da porta. Posso lhe contar um segredo sobre a porta, mas você deve me prometer uma condição." Kong Xiangmin aumentou sua velocidade de fala porque sentiu o perigo. "Esta é uma oportunidade valiosa. Podemos cooperar e você só precisa me prometer uma condição. Este é o meu resultado final." Resumindo, Shenji deu um passo antes de aumentar repentinamente a velocidade. "Você se atreve a falar sobre condições comigo dentro da minha casa assombrada? Você realmente não entende o valor da sua vida." Shu Yin. Seguindo o chamado de Shenji, um jovem melancólico coberto de feridas apareceu ao lado dele. Tanto o homem quanto o fantasma correram em direção a Kong Xiangmin. Os lábios de Kong Xiangmin se contraíram quando ele percebeu um problema. O monstro magro poderia parar o espectro de seu oponente, mas quem iria parar o louco com o martelo? Tão doloroso. Suas pernas pousaram no chão e as feridas em seu corpo se abriram para derramar sangue. Shu Yin, com o rosto contorcido de raiva e ressentimento, atacou o monstro magro.
O poder do monstro era mais forte do que Shen-Ge esperava. Os rostos de seu corpo começaram a chorar e lamentar, fazendo com que a velocidade de Shu-Yin diminuísse. Os braços magros do monstro agarraram o pescoço de Shu-Yin, e os rostos humanos em seu corpo mastigaram as roupas de Shu-Yin. O monstro magro usou os rostos para prender Shu-Yin temporariamente, mas o principal problema era, depois que ele se envolveu com Shu-Yin, quem protegeria Kong Xiangmin? Shen-Ge, que havia lutado contra monstros semelhantes antes na terceira enfermaria, conhecia sua fraqueza. Depois que o monstro magro deixasse seu hospedeiro, seu poder diminuiria em pelo menos 30%. Então o monstro magro não era o alvo de Shen-Ge para começar. Espere um minuto. O martelo cortou o ar e o rosto de Kong Xiangmin empalideceu. Desesperado, ele forçou o monstro magro a ignorar Shu-Yin para protegê-lo. O monstro também sabia da importância de seu hospedeiro, então imediatamente soltou Shu-Yin para proteger Kong Xiangmin. Sem restrição, Shu-Yin caiu no chão e atacou o monstro magro novamente. Ele mordeu vorazmente o pescoço do monstro magro. Quanto mais ele consumia, mais brilhante ficava a mancha de sangue em sua camisa. Ao mesmo tempo, o martelo também fez contato com o monstro magro. Shen-Ge não diminuiu a velocidade para verificar o efeito de seu ataque ou dar a Kong Xiangmin qualquer chance de falar. Ele pegou o martelo e atacou seu oponente. Kong Xiangmin tentou bloquear, mas Wei Wu atrás dele estava perdendo terreno. O enforcado era controlado por Wei Wu, mas o principal problema era que ele não podia fazer nada ao gordo que se recuperava lentamente. Se ficarmos aqui, nós dois morreremos. Velho Kong, boa sorte. Wei Wu gritou e optou por abandonar a guerra. Ele se virou e passou correndo por Kong Xiangmin e Shen-Ge. Capítulo 269. Transformando-se em um espectro vermelho, minha casa dos horrores. A reação repentina de Wei Wu surpreendeu não apenas Kong Xiangmin, mas também Shen-Ge. Desde o início, é o seu amigo que está sob pressão. Mas por que foi você quem escolheu concorrer primeiro? Wei Wu. Kong Xiangmin gritou com os olhos vermelhos. Ele estava cercado por 3 espectros sinistros e um louco. Ele não esperava que seu companheiro o abandonasse tão facilmente. Num piscar de olhos, Wei Wu já estava a vários metros de distância. Shen-Ge fez os 2 espectros cuidarem de Kong Xiangmin enquanto ele e Shu-Yin corriam atrás do desertor. Xiaogu já abriu a porta. Não posso deixá-lo escapar. Shen-Ge perseguiu Wei Wu e depois que ele deixou a academia privada de Jiujian Ocidental, percebeu que os 3 estudantes já haviam partido. Não havia mais nada com que ele se preocupar. Pare de lutar, você não vai escapar. Ao ouvir o chamado atrás dele, Wei Wu correu mais rápido. O rosto atrás de sua cabeça gritava, incitando-o a correr mais rápido. A distância entre eles cresceu. Shen-Ge não teve nenhuma boa ideia para alcançá-lo. Correr na casa assombrada com o martelo prejudicou sua velocidade. Ser capaz de acompanhar o homem tão de perto se devia principalmente ao seu bom físico. Wei Wu correu com todas as suas forças. Havia uma voz em sua mente dizendo, mais rápido, mais rápido. Ele lembrou que a saída ficava a poucos cantos de distância e a esperança iluminou seu coração. Eu não devo cair nas mãos dele. Sim, com certeza posso fazer isso. Ele saiu correndo do corredor adjacente ao poço profundo. Wei Wu estava prestes a avançar quando de repente percebeu que o corredor apertado estava cheio de numerosos manequins. Eles não deveriam estar dentro da sala de aula? Por que eles estão aqui? Com braços entrelaçados e corpos oscilantes, os rostos dos manequins com sorrisos assustadores olhavam para Wei Wu, fazendo-o estremecer. Porque, sempre que ele queria fazer alguma coisa, havia pessoas ou coisas tentando impedi-lo. Isso já havia acontecido várias vezes naquele dia. Wei Wu correu para o grupo de manequins. Quando ele derrubou os manequins, eles agarraram suas roupas, puxando-o para baixo com eles. Se fosse em qualquer outro momento, ele poderia ter usado o rosto ensanguentado para escapar lentamente da armadilha, mas Shen-Ge estava logo atrás dele. Quando Wei Wu caiu, ele se virou para olhar, e o martelo de aparência assustadora estava mais perto do que ele esperava. Ele se lembrou da primeira vez que criou sua verdadeira história de fantasmas. Uma vez eu persegui pessoas inocentes assim antes. Bang! Seu outro braço ficou incapacitado e a grande libra fez Wei Wu se esparramar no chão. Não lhe dando nenhuma chance de escapar, Shu-Yin pulou nas costas do homem e enfiou as mãos na nuca de Wei Wu para arrancar o sangue do rosto. Um grito de gelar o sangue reverberou pela casa assombrada. Depois de lidar com Wei Wu, Shen-Ge o arrastou para um canto. O rosto ensanguentado de Wei Wu foi dilacerado por Shu-Yin, e o sangue que se espalhou por todo o lugar tornou-se alimento para os muitos manequins. Nada mal, muito inteligente. Shen-Ge nunca foi mesquinho com seus elogios e ele podia sentir a alegria vindo do grupo de manequins. Trazendo Shu-Yin junto, Shen-Ge retornou para a academia privada de Jiujian Ocidental. O monstro magro de Kong Xiangmin feriu muitas pessoas inocentes, por isso era incrivelmente poderoso. Havia um longo rastro de rostos humanos em seu corpo, e ele não mostrava nenhum sinal de estar encurralado, mesmo diante de 3 espectros sinistros. Infelizmente esta foi apenas uma batalha entre fantasmas. Enquanto o monstro magro controlava a situação dos fantasmas, Shen-Ge já estava perseguindo Kong Xiangmin por todo lugar com o martelo enlouquecido. Salve-me! Salve-me! Ele gritou dentro do cenário, mas o monstro magro não conseguiu fazer nada. Depois que Kong Xiangmin levou um golpe de martelo nas costas, o monstro foi forçado a deixar Kong Xiangmin e escapar por conta própria. Com a lição de Wei Wu, Shen-Ge estava preparado desta vez. Os 3 espectros saltaram sobre o monstro e o agarraram com força.
Vários minutos depois, o monstro foi compartilhado entre os 3 espectros e seu hospedeiro. Kong Xiangmin desmaiou. Não há notificação no telefone preto. Parece que esses 3 também não são pacientes da terceira enfermaria. Shenji olhou para os espectros sinistros que estavam festejando e murmurou para si mesmo: restam 7. O monstro magro logo desapareceu no estômago do espectro. O espectro gordo segurou o estômago como se ainda não tivesse comido o suficiente. Ele mexeu seu grande corpo em busca de mais comida quando percebeu Shenji olhando para ele. Entrou em pânico e imediatamente se dispersou para se fundir ao fedor que cobria o cenário. Eu sou tão assustador? Shenji se virou para olhar para o outro espectro. O enforcado era ainda mais desavergonhado. Depois de se fartar, ele se inclinou e caiu no chão como se nada tivesse acontecido. Os 2 espectros provavelmente não comeram muito desde que Shenji estava lá. A maior parte do monstro magro foi consumida por Shuyin. Desta vez, Shenji pôde ver a mudança óbvia no homem. A camisa de Shuyin floresceu com uma grande mancha de sangue e ainda estava crescendo. Um espectro vermelho? Shenji sabia que os espectros vermelhos eram mais fortes que os espectros normais, mas não sabia como eles foram formados. 1/3 da roupa de Shuyin está ensanguentado, então o espectro normal pode se transformar em espectro vermelho? Ele olhou para o homem enforcado caído no chão e comparou a Shuyin. Ele tinha a sensação de que as coisas não eram tão simples. Talvez apenas um certo tipo de espectro sinistro tenha a capacidade de se transformar em um espectro vermelho. Shenji pensou muito antes de fazer essa especulação. Ele já tinha visto muitos fantasmas antes, mas além de Zanya, apenas Shuyin, esse espectro cercado de ódio e ressentimento, mostrava alguma chance de se tornar um espectro vermelho. Eu deveria usar outros fantasmas dentro da casa assombrada para tentar quando tiver oportunidade na próxima vez. Ele imaginou Xiaoxiao em um vestido vermelho cortando suas garras e balançou a cabeça silenciosamente. Mesmo quando ela é uma espectro vermelho, tenho a sensação de que ela ainda sofrerá bullying. Eu deveria usar o Pen Spirit para tentar. Shenji percebeu que Shuyin havia voltado à sua forma original. Ele abaixou a cabeça e seus olhos estavam vazios, como se tudo que se refletisse neles fosse perder a cor. Pegando o gravador, Shenji caminhou em direção a Shuyin. Ele estava prestes a falar quando Shuyin, que percebeu sua aproximação, desapareceu. A fita parou de se mover, mas o sangue parecia ter se aprofundado. Parece que mais comunicação é necessária. Shenji entendeu a origem da dor de Shuyin, mas fez tudo o que pôde. O resto dependia de Shuyin. Arrastando Kong Xiangmin para fora da academia privada de Jiujian Ocidental, Shenji retornou para o canto onde havia deixado Wei Wu. De longe, ele viu Gu Feiyu parado no meio do cruzamento com uma lanterna. O jovem estava preocupado com a segurança de Wei Wu. Ele queria ajudar Wei Wu, mas o grupo de manequins o fez hesitar. Ele andou onde estava e não se atreveu a avançar. Xiao Gu, venha e me ajude. Depois de remover a máscara de pele, Shenji acenou para Gu Feiyu. Os 3 estudantes de medicina foram enviados? Capítulo 270. Qualquer coisa pode ser resolvida com um golpe de martelo. Minha casa dos horrores. Vendo Shenji vestido de médico, Gu Feiyu deu um passo involuntário para trás. Ele se recuperou segundos depois e respondeu rapidamente: sim, todos os 3 alunos deram 5 estrelas à casa assombrada na minha frente. Eles disseram que se divertiram muito e esperam que você não torne as coisas muito difíceis para aquele ator da casa assombrada. Eles se divertiram muito? Shenji assentiu. Bem, contanto que eles se divertissem. Irmão Shen, o que há com esses 2 visitantes? Ambos desmaiaram. Está tudo bem? Gu Feiyu adicionou uma última pergunta após alguma hesitação. Além disso, o que os alunos quiseram dizer com o funcionário da casa assombrada? Não é nada importante, Xiao Gu. Se você quer trabalhar aqui, então precisa estar familiarizado com essas coisas. A propósito, preciso que você aprenda algumas habilidades de primeiros socorros no futuro. Shenji fez Gu Feiyu carregar Wei Wu e Kong Xiangmin. Agora, primeiro vamos trancá-los no camarim. Habilidade em primeiros socorros? Trancá-los no camarim? A cabeça de Gu Feiyu estava coberta de suor frio. Por alguma razão, ele sentiu como se tivesse caído em uma armadilha. Eles não são visitantes. Shenji sabia que Xiao Gu o havia entendido mal, então ele explicou aproximadamente. O Parque Novo Século está se recuperando e isso está ligado a essa grande promoção que a Casa Assombrada está tendo. Algumas pessoas não estão felizes por estarmos voltando e então enviaram seus homens para virem nos sabotar. Ah, é mesmo? Xiao Gu acenou com a cabeça sério. A vida na cidade grande é complicada. Xiao Gu carregou Wei Wu e Shenji arrastou Kong Xiangmin. Os 2 pararam na entrada da sala de aula selada. Ainda mais 2 visitantes na casa assombrada. Eles devem estar no cenário à direita. Fique aqui e espere por mim. Estarei de volta em 1 minuto. Shenji deixou Kong Xiangmin para trás e correu para o dormitório feminino. Gu Feiyu estava do lado de fora da sala de aula e, por algum motivo, sentiu como se alguém estivesse olhando para ele de dentro da sala de aula. Irmão Shen, espere por mim. Vou com você. Acabavam de entrar no corredor à direita quando ouviram o som de uma discussão. A visitante chamada Nana ainda estava no auge do seu temperamento. Ela foi inflexível em terminar com um homem.
Sua fúria anulou completamente seu sentimento de medo. O que esses dois estão fazendo? Lutando dentro de uma casa assombrada? Os dois visitantes ficaram no meio do corredor e não havia outros pontos de susto ao seu redor. Eles estavam envolvidos em uma discussão profunda e não pareciam que iriam parar tão cedo. Irmão Shen, por favor, diminua a velocidade. Gu Feiyu meio rebocou e meio arrastou os dois membros da Sociedade de Histórias de Fantasmas com ele. Por que você me seguiu? Estou preocupado com você, então vim ajudar. Gu Feiyu olhou para frente e mudou de assunto. Os dois estão discutindo seriamente. Vamos ajudar? Você os conhece pessoalmente? Como você espera que ajudemos? Shen Ge balançou o martelo. Ele sentiu que lidar com eles era mais fácil. Pelo menos as coisas poderiam ser resolvidas com um golpe de martelo. Mas eles estão discutindo com tanta veemência, isso será bom para nós? Afinal, estamos dentro da casa assombrada. Se as pessoas souberem disso, isso pode influenciar nossa reputação. Gu Feiyu ficou atrás de Shen Ge. Escutar a discussão de um casal dentro de uma casa assombrada ainda não lhe parecia tão moral. Se esses dois realmente quisessem terminar, eles não teriam deixado isso se arrastar por meia hora. Shen Ge recuperou a máscara de pele, colocou-a, pegou o martelo e foi até o casal. Antes de chegar perto, ele viu a garota empurrar o homem para trás e entrar no quarto onde Pen Spirit residia sozinho. Então ela trancou a porta. O homem bateu na porta repetidamente. A mulher chorou dentro do quarto, mas não abriu a porta. Yanana. A mulher trancou a porta e as janelas. O homem chamou o nome dela do lado de fora da janela, mas a mulher parecia insistir em terminar o relacionamento. Shen Zimin, nos conhecemos dentro de uma casa assombrada, então vamos terminar aqui hoje, ok? 2 anos, 6 meses e 1 dia, obrigado por tudo que você me deu. Eu realmente não entendo por que você está terminando comigo. Eu não sou bom para você. Você é muito bom, é tudo culpa minha. Você está satisfeito? A discussão continuou e irritou os ouvidos de Shen Ge. Ele arrastou o martelo pelo chão e acelerou o passo. Os passos ecoaram pelo corredor. O homem do lado de fora da porta viu Shen Ge. Honestamente, ele estava com um pouco de medo, mas sua raiva superou completamente esse medo. Na verdade, quando viu Shen Ge se aproximar, ele pretendia direcionar sua fúria para Shen Ge, que se atreveu a perturbá-los. Com o dedo apontando para Shen Ge, os lábios do homem já estavam se abrindo, mas antes que ele pudesse emitir qualquer som, Shen Ge de repente avançou e pegou o martelo para bater na fechadura da porta. A porta de madeira quebrou em lascas e a fechadura voou contra a parede, criando um som nítido. A dupla ficou completamente atordoada, principalmente o homem, que estava prestes a dizer alguma coisa. Quando o martelo balançou no ar, ele pôde ouvir claramente o ar sendo cortado. Seus lábios não conseguiam fechar. O homem olhou para a máscara de pele de Shen Ge e seus olhos tremeram. Seu corpo não ouvia os comandos de seu cérebro. A mulher parou de chorar e começou a gritar. O homem tentou entrar no quarto, mas suas pernas não se moviam. Seus ouvidos zumbiam, e depois que ele deu um passo para trás, seu corpo se inclinou fracamente para frente. Zimin. A mulher correu para agarrar os ombros do homem. Desta vez, ela ficou diante do homem para protegê-lo de Shen Ge. Shen Ge puxou o martelo do buraco na porta e estava se sentindo bastante envergonhado. Ele vinha usando tanto o martelo recentemente que se esqueceu de como medir sua força. Ele tossiu sem jeito, antes de remover a máscara de pele. Olhando para os dois visitantes chocados, antes que os dois se recuperassem e a fúria retornasse, ele disse, quando o perigo apareceu, o primeiro pensamento do seu parceiro não foi correr, mas entrar na sala para procurar por você. Isso mostra o quanto ele se preocupa com você. Shen Ge então se virou para dizer ao visitante que tropeçou. Quando você caiu no chão, seu parceiro largou tudo para vir ajudá-lo e protegê-lo. Se você sentir falta de uma mulher tão boa quanto ela, você se arrependerá pelo resto da sua vida. Com sua camisa ensanguentada balançando ao vento, Shen Ge ajudou os dois a se levantarem com um sorriso. Vocês dois se amam. Não importa o que aconteça, contanto que vocês tenham isso é o suficiente. Shen Ge colocou o martelo de lado. Se você não acredita em mim, podemos jogar um joguinho para testar. Os dois visitantes foram levantados do chão e colocados por Shen Ge para sentarem em ambos os lados da cadeira. Eles estavam com os dedos entrelaçados e uma caneta esferográfica enrolada em fita celofane ao seu alcance. Esta casa assombrada já está aberta há anos, então algumas das coisas ganharam seu próprio espírito. Esta caneta esferográfica é uma delas. Você pode fazer a pergunta que deseja que seja respondida dentro do seu coração, e ela lhe dará a resposta. O casal tinha acabado de acordar do choque que Shen Ge causou. Eles se olharam nos olhos e sentiram o calor que vinha da palma um do outro. Depois de muito tempo, eles finalmente começaram o jogo Pen Spirit. Pen Spirit, você é meu espírito da minha vida anterior, e eu sou seu espírito nesta vida. Você pode me dizer se eles me amam mais neste mundo? Desviando o olhar do casal, Shen Ge revirou os olhos. Ele continuou dando dicas ao espírito da caneta. Ele precisava enviar esse casal o mais rápido possível. Vários segundos depois, a caneta esferográfica começou a se mover e os dois visitantes capturaram a surpresa nos olhos do parceiro. A caneta começou a se mover no papel para escrever uma palavra. Sim. Depois de mandar embora o Pen Spirit, o jogo terminou oficialmente, mas os dois visitantes desistiram. Zimin, a mulher se desculpou baixinho, e o homem se aproximou para puxá-la para um abraço. Vou reservar mais tempo para acompanhá-lo no futuro. Eu deveria ter sido mais compreensivo. Está tudo bem, querido. Vocês dois terminaram?
As mãos de Shenji que seguravam o martelo estavam cheias de veias. Ele sentiu que iria perder o controle em breve. Chefe, sentimos muito por criar todo esse problema para você. Os dois visitantes finalmente se separaram. Eles pediram desculpas e agradeceram profusamente a Shenji. Se não fosse pelo fato de vocês dois se conhecerem dentro da minha casa assombrada, eu não teria me importado. Shenji guardou o martelo. Boa sorte no seu futuro. Não deixe nenhum arrependimento. Não vamos. Depois de mandar embora os dois visitantes, Xiaogu ficou chocado. Quando ele viu Shenji derrubar a porta, ele estava pronto com seu telefone para ligar para a polícia. Ele ficou surpreso com esse final. Irmão Shen, você é incrível. Pare de perder tempo. Suba e me ajude a pegar a caixa de ferramentas. Precisamos consertar essa porta. Fim do vídeo.